Olá, eu sou o Carlos Biguetti e você está no canal Mistérios do Desconhecido. Hoje a gente recebe aqui mais uma vez, na verdade a gente continua com a nossa aula conversa que o Ricardo Sanfilippo muito generosamente está fazendo aqui com a gente. Ricardo, eu queria te pedir, né, assim, o tema é mediunidade, né? Então eu queria te pedir que você fizesse um apanhado geral do que a gente falou na nossa conversa anterior, né, para quem está assistindo hoje, no sábado passado, que foi dito. Ele vai fazer tipo um previously, né, como se fosse uma série de TV. O que falamos recentemente, anteriormente, aqui no Mistérios do Desconhecido? O que falamos? Tá. Nós vimos alguns tipos de mediunidade, como que isso se processa através de leis, digamos assim, físico-espirituais, né? Como que um espírito pode se comunicar com um encarnado, um ser vivo, e fazer, através da comunicação, esse ser vivo passar alguma mensagem pela voz, receber pela audição, pela visão, pela psicografia, transmitir isso. Como é que é a interface, né? Até chama interface entre o espírito e a matéria. Como é que isso acontece? Então nós vimos que ele passa a instrução para os chakras, os centros cerebrais do encarnado, para o coronário, para o frontal, e essa parte do cérebro nosso pega, decodifica isso e passa através de impulsos para as partes correspondentes, ou do braço, se for psicografia, ou da visão, se for clarividência, ou para a audição, se for clareaudiência. Então, o perispírito trabalha aí fazendo esse meio de campo entre a instrução espiritual, a recepção, a modulação dela e passar para o corpo físico, interpretar e movimentar o corpo ali e retransmitir uma mensagem. Então, mediunidade é isso, a atuação de um espírito. Como que funciona isso no organismo? Então, a gente viu isso nesse primeiro capítulo aí. Falamos sobre clarividência, clareaudiência, psicografia mecânica, ou aquela que recebe as palavras e depois interpreta e escreve, ou aquela que pega só uma parte do corpo. E há outros tipos de clarividência, nós falamos também. Agora nós vamos aprofundar a intuição. Também vimos na última parte lá falando sobre intuição e percepção, como que isso acontece, que é mais sutil, né? E agora vamos ver os chakras, como que eles agem aí na hora de receber essas informações. Como que é a interconexão, então, dos chakras e as bioenergias com o fenômeno aí da mediunidade. Sim, isso, sim, né? Exatamente. Então, já sabe então que vai ser mais uma aula imperdível. Nesse momento eu gostaria de sugerir que você considere se inscrever no canal Mistérios do Desconhecido, que você curta, compartilhe esse vídeo com amigos e parentes e pessoas que você entende que possam se beneficiar desse tipo de conhecimento. A gente também aqui está aberto a ouvir histórias que você tenha para contar, enfim, relatos pessoais, sejam relacionados à espiritualidade, pode ser também na parte de ufologia ou outros mistérios que você, enfim, aí já teve contato ao longo da sua vida e que você queira compartilhar com a gente. Então o endereço, né, do e-mail para isso é mdd.canal@gmail.com. E se você não tem nada para contar, deixa aqui embaixo pelo menos a cidade no Brasil ou no mundo de onde você acompanha a gente, beleza? Ricardo, por favor, então, vamos continuar aqui a nossa conversa-aula. Vamos lá. Vamos começar aqui então com os centros de força, chakras, vórtices de energia. Vamos lá. Eu queria complementar um pouquinho o que você acabou de falar. Por favor. É muito importante passar esse material para aquela pessoa que tem mediunidade e não fez o desenvolvimento mediúnico, não sabe o que é direito mediunidade, sente as coisas, tem impressões, viu o espírito uma vez ou outra, ouviu vozes, mas não sabe o que fazer com isso. Se sente mal às vezes. Se sente mal, muitas vezes. Então a pessoa entender por que ela tem isso, né? Por que ela veio com isso. Ela combinou isso no mundo espiritual. É uma tarefa a ela exercer, ela tem que entender por que isso acontece. Aí quando ela aprende para que serve isso, ela consegue controlar e ela aprende mecanismos de defesa também, para não ser atacada espiritualmente. E ela se encontra quando ela aprende. Então no começo ela acha que ela é meio maluca, eu sinto, eu ouço vozes, eu vejo, eu tenho lembranças. Só comigo que acontece isso? Não, tem milhares, milhões de médiuns. Ou até se sente culpada às vezes porque a religião dela condena isso. Condena, exatamente. Se é um médium, por exemplo, numa igreja, né, de determinado segmento cristão, podem dizer que é coisa do mal. E não é, é só uma percepção de uma outra realidade. Que aquelas pessoas lá, aliás, a mediunidade existe em todas as religiões, né?
Por exemplo, numa igreja evangélica, quando uma pessoa está falando em línguas, é uma mediunidade que ela está usando, é o que nós estamos falando aqui, com a nossa linguagem. Lá ela fala que está falando em línguas, e nós vamos falar de outra forma. Tá? Às vezes a pessoa está lá possuída, ela pode estar incorporada também. Então, sob influência de um espírito. Tá? Então, procure aprender, passe para aquela pessoa que está sofrendo, não sabe por que sente, para ela tentar elucidar isso e seguir um caminho e parar de sofrer, tá bom? Depois que ela aprende e começa a controlar isso, ela para de sofrer. Não é lutar contra, é compreender e para fazer até, inclusive, tirar algum proveito, né? Porque realmente, como a gente vinha dizendo, é um opcional que veio instalado em você, é um privilégio, só que precisa saber usar. Tem muita gente que gostaria de ter mediunidade, até faz curso para desenvolver mediunidade e não consegue. Tá? Então, por que uma pessoa vem sim e a outra não? Tem um motivo. Vai correr atrás, vai fazer o desenvolvimento, entra numa casa espírita umbandista para descobrir. Vai ver qual que é a sua área que você desempenha melhor. Tem os treinamentos lá, nós falamos na primeira parte, né? Um dia da semana é treinamento de psicografia, um dia é de clareaudiência, um dia é clarividência, outro dia é de incorporação, e aí vai. É para saber tipo em que posição ela, entre aspas, joga melhor. Onde que ela desempenha melhor. E ela vai ter alguma habilidade ou mais de uma habilidade? Mais de uma, às vezes tem mais do que uma. A pessoa fala, todo mundo tem que ter todas as mediunidades? Não, são só algumas, não é todo mundo que tem todas não. Às vezes tem uma, duas, às vezes tem três, né? Bilocação, doação de ectoplasma, tem um monte de possibilidades. São trabalhos de caridade que você vai fazer para ajudar o próximo e se beneficiar também. Vamos lá, então, centros de força, os chakras, né? Os chakras começaram a ser estudados aqui, não está escrito aqui, no começo do século passado, através de alguns escritores, principalmente da Inglaterra, que a Índia era uma colônia da Inglaterra, e alguns pesquisadores lá, como Charles Webster Leadbeater, que tem um livro chamado Chakras, Paul Brunton, pessoal da Sociedade Teosófica, pessoal lá da Inglaterra, tinham mais acesso à Índia, foram lá e foram descobrindo isso que existia lá, que o Ocidente não conhecia, que são centros de força, vórtices de energia, que nós temos, que hoje é comum falar isso, até no Centro Espírita Humanista, todo mundo sabe o que era chakra, mas até 2 séculos atrás não se falava nisso, né? Foi vindo do hinduísmo, da Índia. Então são, assim, como se fossem mecanismos responsáveis por alguma parte do corpo. Igual no computador você tem vários chips, no nosso corpo também. Você tem uma área que é responsável pela visão, uma parte que é responsável pela comunicação. Dedicado para aquilo. Dedicado para aquilo. É um chip, é uma parte da placa-mãe dedicada para aquilo. Né? Se tivesse um computador, um robô, seria isso daí, um chip responsável, dedicado. Igual no computador nós temos a placa de vídeo, que é direcionada para processar o vídeo, para não usar recursos da placa-mãe. Às vezes você tem uma placa de vídeo externa. Você vê que o notebook, que é de jogos, ele tem uma placa dedicada só para isso. Dá uma performance melhor para aquela atividade. Você tem que ter um processador para cada área. Então, esses processadores são os chakras. E complementarmente, eles estão, de modo geral dizendo, associados a uma glândula que a gente tem no organismo. Isso, né? Assim, o Wagner Borges explica que nós temos chakras vários pelo corpo todo, mas existem 7 aí que são os principais. Então, os 7 principais que vêm do coronário para baixo: hipófise, pineal, então coronário, frontal, laríngeo, timo no cardíaco, plexo solar são as adrenalinas, adenais, e a parte sexual, os órgãos sexuais, testículo e útero. Então, cada chakra está associado a uma glândula principal, mas temos várias, né? Só não se comenta tanto os outros chakras, né? Sim. Mas tem. Dizem que a gente tem um chakra em cada poro, praticamente. Exageradamente. Nas mãos, né? Assim, quem faz trabalho de reiki e de curas prânicas, energéticas, aí tem bastante na mão. Da mão muito apesar de não ter uma glândula na mão, né? Sim, sim. Então a hipófise, pineal, tireoide, que eu pulei, timo, pâncreas, suprarrenais e ovários ou testículos. Cada um responsável por uma área. Entendeu? Perfeito. E interessante, qual que é o alimento mais importante que nós podemos passar ao corpo humano para ele, para preservá-lo, para manter ele vivo, saudável e forte?
pense em algo que seja super, hiper, mega importante para você passar para um ser humano. Seria macarronada? Seria lasanha? Seria feijoada? Seria o café com leite com pão de queijo lá de Minas? Polvilho de Minas? O que seria? Então, ó, você consegue ficar um dia sem comer? Sim. Um dia sem beber água? Sim. Um dia sem respirar, você consegue? Não. Então, os chakras vão pegar essa energia do ar, do prana. Existe uma energia cósmica universal que está aí, que a hora que você respira, você puxa, ele capta isso e joga para dentro do seu corpo na forma de energia. Assim como você também pega a energia das bebidas, dos sucos e dos alimentos que você ingere. O gástrico tritura tudo aquilo, vira energia e joga dentro de você. Essa maquininha. A nossa gasolina, o nosso combustível seria esse alimento. Mas o prana é o mais importante. E quem que capta isso do prana? Os chakras. Então olha a importância disso, que era um assunto que o Ocidente nem sabia, né? Os 2 livros melhores que eu ouvi dizer que existem sobre chakras são Os Chakras, do Charles Webster Leadbeater. Esse escritor tem vários livros interessantes, até Formas de Pensamento, também é um livro bem legal. Procure ver que tudo que você pensa com muita intensidade fica plasmado ao redor do seu corpo. Ele era um reverendo inglês, então ele era um religioso, mas que tinha clarividência. E teve, digamos, a ousadia, a coragem de publicar livros falando sobre isso, em vez de recusar e dizendo que era do mal. Ele teve coragem, que vamos ver, é novidade, vamos estudar isso, né? Então o livro Formas de Pensamento é fantástico, e o sobre os chakras também. E tem um outro que fala sobre os chakras, que é do Hiroshi Motoyama. Ele é mais oriental, o livro dele clássico é um azulzinho, com alguns desenhos meio amarelo, e ele é mais... O Charles Webster Leadbeater, ele aprendeu sobre os chakras na Índia, mas quando ele voltou para a Inglaterra, era naquela época de muita restrição de falar sobre sexualidade, né? E o antigo Oriente, o antigo hinduísmo, fala muito sobre o chakra sexual. Sim, inclusive eu vi numa imagem ontem à noite, né? Então as imagens antigas do hinduísmo mostram um chakra chamado chakra sexual. Sim. Mas nos centros espíritas e umbandistas não se fala muito no chakra sexual. Por quê? Porque o Leadbeater, quando trouxe isso sendo religioso, ele falou, pô, vai pegar mal ficar falando de algo sexual em 1900, né? Então vamos mudar e vamos colocar um pouquinho de lado no chakra, né? Esplênico. O baço, né? O baço. E o baço em inglês é spleen. Então chama-se chakra esplênico, tá? Não que ele não seja importante, ele é importante, mas ele não está associado a uma glândula, igual o Wagner fala. Ele desviou o foco para não ser não censurado sexo, ou não pegar mal. Então, dependendo do lugar que você estuda, é um pouco parecido. O gástrico com o esplênico com o sexual. Porque está ali muito próximo, mas quando energizou um, energizou o outro ali, tá? Mas tem diferença. Então, o Hiroshi Motoyama não fala em chakra esplênico. O Leadbeater não fala em chakra sexual. Tá bom? Olha só. Então aqui a gente vai falar um pouquinho, vai chegar aqui algumas imagens que a gente se baseou em textos espíritas, né? Nos livros do Allan Kardec, do Chico Xavier e do Ramatiz. Então vai vir coisa puxando a sardinha para o espiritismo, não vai falar tanto do chakra sexual, tá bom? Mas entendamos que houve no Oriente esse estudo todo aprofundado e lá nunca foi tabu, nunca houve problema com isso. Nunca houve problema, por isso que a população de lá é maior do que a daqui, inclusive. Um pouco. Né? Boa essa, né? E lá, e lá o estudo disso foi muito mais séculos que aqui no Brasil, e aqui no Ocidente. Porque aqui tem 100 e poucos anos só de estudo disso. E lá tem 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, entendeu? Por isso que eles são craque nessa questão aí, bioenergética. Eles dão show de bola. Né? Até de canalização de energia sexual, né? Kundalini, essas coisas. Nossa, né? Tem todo um trabalho que eles fazem de, enfim... Podemos fazer um programa sobre isso. Então, olha, eu estava vendo um vídeo esses dias, sempre me vem intuições, né? De uma mulher, eu não sei se é na Guerra do Vietnã, talvez foi na Guerra do Vietnã, era uma médica, que eles estavam percebendo que estavam morrendo muito mais soldados por causa da malária do que por causa da guerra. Olha que legal. E aí o governo lá contratou ela e deu todos os recursos para ela desenvolver um remédio contra a malária. Porque estava morrendo mais gente por causa do pernilongo do que por causa de tiro. Então, você tem que descobrir a cura, tem que descobrir a cura. E ela tentou, e não descobria. E ela foi usando vários mecanismos, até que chegou, esgotou. Parece que ela tentou 380 vezes.
Uau. Aí 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 379, aí chegou na número 380. Aí ela descobriu. Como que ela fez isso? Ela foi olhar em textos manuscritos do século IV. Uau. E ela começou a pesquisar como é que cuidavam da malária naquela época, porque já existe, o pernilongo existe há alguém. Aí ela descobriu que fizeram algumas pesquisas, parece que pegando uma planta lá que tem, e eles ferviam essa planta para tirar a essência para cura. E não estava dando certo. Aí eles descobriram nesse manuscrito do século IV, que lá dizia que era para usar o sumo sem ferver, que fervendo quebrava as propriedades. Aí ela começou a fazer experiência e chegou. Então tentou 380 vezes. Então, viu, meu filho? Quando não dá alguma coisa certa na sua vida, você se lembra dessa médica, no mínimo 380. E depois você pensa no Thomas Edison, que descobriu a lâmpada, que ele testou mais de 2.000 vezes. 2.000 rompia o filamento, né? Rompia o filamento. Quando chegou a mais de 2.000, ele descobriu o filamento certo. Por isso, não parar na primeira, deu errado, vou desistir. Pô, nem 380, pelo menos 380, né, gente? Persista antes de desistir. Né? Então vamos lá. Então vem tudo lá de trás, esse ensinamento de milhares de anos. Para que todos esses mecanismos funcionem, André Luiz destaca a importância dos centros de força, ou chakras. São vórtices energéticos localizados em pontos-chave do nosso perispírito, funcionando como usinas que absorvem as energias do cosmos, energia cósmica universal, e do próprio espírito. As metabolizam e as distribuem para o corpo físico e para o próprio perispírito. Eles são os pontos de conexão e de intercâmbio energético entre os dois planos, entre o físico e o espiritual. O equilíbrio desses centros é fundamental para a saúde física e espiritual. E não vamos dar uma aula sobre chakras, vamos falar só sobre um pouquinho, né? E dá para ficar horas falando sobre isso. O equilíbrio desses centros é fundamental para a saúde física e espiritual e para o exercício equilibrado da mediunidade. E falando no chakra esplênico, ali acumula muito ectoplasma, doa-se muito ectoplasma pelo esplênico, pelo gastro. Quando um médium está com dificuldade de desincorporar, ele desincorporou e está sentindo a energia ainda do espírito, é um procedimento que alguns centros fazem, eu já vi em alguns lugares fazerem, outros não, aplicar energia no chakra esplênico, porque tem filamentos, como a gente falou, tem os filamentos, que está ligando ele ao espírito comunicante. Então aplica energia ali para cortar. Então libera a pessoa, ela melhora e desconecta. Fica o residual, né? Fica o residual, Olha só. Legal. Então é isso, não é sobre chakras, é a conexão e a importância deles e a relação deles com a mediunidade, é isso. Outra coisa, aí um bônus aí também. Nós temos o chakra. Onde que ficam os chakras no corpo físico? Não ficam no corpo físico. Porque é espiritual, né? Sim. É astral, digamos assim. Astral não, é do mundo espiritual. Eles ficam no perispírito, né? Ou na apometria. Na apometria nós não falamos 3 corpos, igual a espírita fala. Corpo físico, perispírito e o espírito puro. Espírito, perispírito e corpo físico. Nós não falamos só os 3. Os 2, o de cima e o de baixo, mais extremos, são iguais. Então o espírito puro é o mesmo no espiritismo e na apometria, e o corpo físico é o mesmo, é claro. Agora o perispírito, que é falado no espiritismo, nós dividimos ele em 5 pedaços, em 5 partes. Como camadas. Camadas. É como se você aprofundasse mais um pouco do que falar. Vamos dizer assim, um carro. Vamos separar um carro em a parte dos vidros, motores, parte elétrica, entendeu? Sim. Que parte que eu vou cuidar na hora de cuidar? É do perispírito. Mas que parte do perispírito? Perfeito. Qual camada? Qual camada? É funilaria, igual você leva o carro no mecânico. Sim. É elétrica, é mecânico, o que é? Sim. Entendeu? Então, tem o corpo etérico ou astral, que onde fica o ectoplasma, corresponde à palavra própria mais próxima do perispírito, que também fica o ectoplasma e tal. Mas tem o corpo astral, depois do etérico, então é físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. 7. Quando a gente morre, esses 2 de baixo decompõem, o físico e o etérico. Por isso, né, vocês já ouviram falar que às vezes no cemitério tem guardiões no cemitério. E quando eu era pequeno eu tinha dificuldade de entender isso. Como guardiões? Está todo mundo morto? Vai roubar o quê lá, meu Deus do céu? Energia. Que energia se todo mundo morreu? Eu não entendi, era adolescente, criança.
Então ficam guardiões lá. Tem até Exu que protege cemitério e tudo mais. Por quê? A pessoa desencarnou, ela fica durante um tempo emanando ectoplasma. Tem espíritos maldosos que vão utilizar esse ectoplasma para fazer magias, maldades. Assim como nós doamos para os hospitais extrafísicos, fazemos isso todo dia no nosso canal, Estrela Prânica, na internet, doamos, é um trabalho que fazemos há 25 anos, para os médicos espirituais e amparadores promoverem a cura, igual o André Luiz, o gel verde, a luz verde curou o buraco no estômago dele. Então doamos para o bem. Quem não sabe se defender e não tem proteção, os espíritos podem vir e roubar as energias. Então por isso que é bom você aprender mecanismos espirituais. Tem mediunidade? Vai desenvolver, vai adquirir proteção, né? Você tem que aprender, vai lá ganhar o seu colete à prova de balas, capacete, joelheira, cotoveleira, para quando te atacarem, você saber se defender. Aqui não. Você fala, aqui não mexe comigo não. Eu tenho amigos espirituais que estão me protegendo aqui, eu sei me proteger também. Vai se desenvolver, senão vão te roubar, certo? Então, é por isso que às vezes em cemitérios ou em velórios tem guardiões ali. A pessoa fica durante algumas horas, né? Por isso que se crema depois. Mas enfim, quando morremos, decompõe o corpo etérico. E a sede dos chakras, o corpo etérico é a sede dos chakras. Os chakras ficam ali, que ele está na metade entre o corpo físico e o espírito. Olha que interessante. Ele está na metade. Aí, ai meu Deus, e quando morre? A pessoa fica sem chakra, como é que ele vai para o mundo espiritual? Certo? Já estão pensando, eu sei que estão pensando. Existem os para-chakras, que o espírito, no corpo astral tem os chakras astrais. Os chakras ligados ao corpo físico decompõem, dissolve ali. Os para-chakras continuam lá, um para cada região, igualzinho aqui. Enquanto a gente tiver a forma humana, porque vai chegar um dia que nós não vamos mais ter a forma humana. Lembra? Corpo físico, dentro dele o espírito, digamos assim, é interpenetrado ele. À noite está dormindo, projeta, sai fora do corpo o espírito. Não é que morreu, saiu fora do corpo. Vai ter as viagens astrais, as projeções que a Liliane faz, que o Wagner, Saulo Caldeirão, um monte de gente faz aí. Saiu fora do corpo, ligado ao corpo físico, o espírito através do quê? Cordão de prata, está relatado na Bíblia, cordão de prata. A pessoa projetada com o corpo astral, que está ligado ao corpo físico, pelo cordão de prata, ela pode se projetar também e ir para o mundo mental. Projeção do corpo mental. Ela se projeta e não tem mais a aparência do corpo físico, porque o astral que está acima do corpo físico é igualzinho. Sim. Tem olho, nariz, boca, perna, igualzinho. Mas quando projeta, vai para o mundo mental, lá fica um cordão ligando o corpo mental ao corpo astral. Como que é o nome desse cordão? De ouro. De ouro, cordão de ouro, olha só, gente. E aí lá no mundo mental, você não precisa ter olhos, nariz, você é uma energia. Por isso que aparece como uma esfera de energia, de luz. Eu tenho um material antigo, que eu coleciono bastante, né? Eu tenho mais de 200 livros e filmes falando sobre assuntos espirituais. E eu lembro que eu colecionava, quando eu fazia faculdade ainda, eu morava em São Paulo, fitas VHS naquela época de videocassete, que tinha chamava História de Anjos, volume 1, 2, ou volume 1, 2 e 3, se eu não me engano. Depois eu passei tudo para DVD, dificílimo achar isso. E lá tinham pessoas que falavam assim, eu vi uma esfera de luz conversando comigo. Aí eu... Como? Né? Não tinha... o repertório para repertório, por isso que você tem que continuar, deixa em stand-by ali. Eu não vou achar que é mentira, que a pessoa está mentindo. Eu não tenho condições de entender isso agora, mas não é mentira, porque eu não sei. Eu não sei porque eu não adquiri conhecimento. Eu não sabia fazer cálculo diferencial integral até chegar na faculdade. Né? Na quinta série eu não sabia, na oitava também não, nem no colegial, só quando chegou na faculdade. Agora eu aprendi. Então você tem que chegar a um determinado momento de maturidade e conhecimento para poder entender as coisas. Exato. E se você ficar só no seu pontinho de vista daquela única religião, você nunca vai entender o ponto de vista do outro. Nunca vai entender o que é projeção astral. Vai parecer absurdo, vai parecer errado. Né? Não, é do mal, nada disso. Então abra a mente. Abra a mente. Então os chakras vêm dessa época e tem muito conhecimento, tem muito mais coisas que a gente não aprende, nem nas religiões, tem que ir em várias áreas, né? Sim. Eu não vejo problema nenhum de manhã você tomar café com leite e põe manteiga. Beleza. Na hora do almoço, arroz, feijão, um ovo, uma salada, alguma coisa. Não é contraproducente, um não vai contra o outro. Ou seja, não tem problema nenhum de você estudar espiritismo, estudar umbanda, estudar apometria, estudar projeção astral. Não pode misturar. Porque está tudo ligado. Eu fazia 3 atividades ao mesmo tempo, 4 atividades,
Tem problema. Às vezes alguns dirigentes não vão gostar. Aí vai misturar energia. Porque você pode sair de uma casa e para outra, eles podem ficar magoados. Não fala para ninguém. Ok? E frequenta. Porque tem problema, Carlos, de você fazer faculdade de engenharia e de administração. Eu conheço um monte de amigo que fez isso. De manhã, engenharia, à tarde, administração. Formava, em vez de ficar 10 anos estudando, fazia 2 no mesmo dia e formava em 2 faculdades no mesmo período, certo? Podemos fazer 2 cursos, aprender mais. Sim. Muito mais conhecimento. E você tem muito mais amigos espirituais também. Quando arrumar alguma confusão espiritual, que alguém precisar te proteger, vem a turma do espiritismo, uma turma para chamar. vem da Umbanda, vem do hinduísmo, vem do budismo, vem da apometria, vem tudo quanto é canto. Opa, quem mexeu com o Ricardo aí? Né? Então, legal. Aprendam, vamos lá. Vimos o slide 10, podemos ir para o 11? Podemos ir para o 11. 11, Mo. Centro coronário, então vamos lá, de cima para baixo. Centro da cabeça, coronário. Corona de corona, como de se fosse coroa, realmente... como se fosse uma coroa. As primeiras vezes, só um parênteses, que eu ouvi esse termo coronário, eu pensei, mas coração, mas não é outro, cardíaco. Eu também. Coronário é cabeça. E muitas vezes a pessoa está falando, nós estamos falando, mentaliza uma energia, aí a pessoa é para falar no coronário, a pessoa mentaliza no cardíaco. Né? Direto fazendo. Todo mundo faz isso, é normal. Topo da cabeça, ele recebe a conexão com o alto, com seres evoluídos, né? Conexão superior, elo com a mente divina e planos superiores. A maioria dos chakras tem 2 bocas, para frente e para trás. Então, do frontal para baixo, é frente e trás. Você vai ver nos desenhos. Laríngeo, frente e trás. Cardíaco, frente e trás. Gástrico, frente e trás. Sexual também, frente e trás. Básico apontado para o solo. Então, só tem 2 que tem só um funilzinho. Os outros são igual funis. Assim, fininho, que sai digamos, da coluna e para frente. É um cilindro, um funil. Para frente, para trás, para frente, para trás. O do coronário aponta só para o alto, porque pega energia celeste, superior, e o básico, energia do planeta. Então só aponta para baixo. Não tem Terra, né? Da Terra. Telúrico. Telúrico, Tudo bem? Intuição pura, o do alto. Captação de ideias elevadas e inspiração sublime. É uma antena receptora, principal receptor de mensagens de mentores. É o centro da conexão com o alto, com a mente divina e com os planos superiores. Responsável pela captação das ideias mais elevadas, pela intuição pura e pela inspiração sublime. É a sede da nossa consciência superior. É elo com nossa essência espiritual. Seu desenvolvimento equilibrado nos conecta à sabedoria e ao amor universal. No médium, é a principal antena receptora das mensagens dos mentores. Mantê-lo limpo, né? O centro coronário ou o chakra, através da prece, de aspiração ao bem é vital. Então, às vezes, um médium olha para uma pessoa e sabe se ela é mais desenvolvida ou não, se ela é mais materialista ou não, olhando pelos chakras. Pelas energias também, porque nós emanamos tudo que nós pensamos, sentimos e falamos. Emana tudo. Fica uma aura de uma energia. Quem olha para aquela energia consegue perceber quem você é, mesmo que não abra a boca. A Liliane que fala, né, da assinatura energética. Assinatura energética, exatamente. E assim que você se você encontra com alguém, quando fora do corpo, às vezes a pessoa pode não estar ali como você conheceu, mas você reconhece a energia. É tal pessoa. Ou até um obsessor pode fingir ser um parente seu, que isso acontece com muita gente, para te passar uma conversa, te enganar. E aí você olha, a imagem é igualzinho, o tom de voz é igualzinho, a altura é igualzinho, você fala, estou sentindo que não é. É como se passasse um scanner ali, ó. Aí tem um código de barra. Esse código de barras não é do meu pai, que já faleceu. Não bateu. Entendeu? Então acontece isso. Nós emanamos tudo. Então, sem contar que nós somos um grande HD. Agora, na área de informática, fica mais fácil a gente falar isso. Nós temos depositado, armazenado em nós, um grande HD, tudo que nós fizemos nessa vida e em outras. Então, quando você roubou lá no passado, em 1500, assim que a gente vê na apometria, está tudo registrado. Todos fizemos coisas erradas, ninguém é santo. Não tem fizemos como. Coisas terríveis, todo mundo. Não tem como. Por quê? Tem gente indignada, e não me xingue nem a minha mãe. Hein? Todos nós estamos num planeta de provas e expiações, igual o Espiritismo fala. Ninguém está aqui, escorregou do bico da cegonha sem querer, caiu aqui de alegre. Eu sou um ser perfeito, eu caí aqui por descuido, me tira daqui. Igual o pessoal fala na cadeia, né? Tudo preso é inocente, não é mesmo? Eu estou aqui porque erraram, né?
Então nós caímos aqui porque nós temos coisas a resolver aqui. Provas. Quem gosta de ir na escola só para fazer prova de matemática, de cálculo diferencial integral, hein? Fala para mim. Todo mundo quer fugir da escola, né? Vai por causa do intervalo, para ficar jogando bola e brincando lá, pulando amarelinha e jogando lá. Mas na hora de fazer a prova, ninguém quer. Estamos aqui por causa de provas, testes e expiações, acertos de coisas do passado. Estávamos no umbral, quando desencarnamos, provavelmente porque muitos de nós já foi soldado, já abusou de algumas religiões, invadiu terras, fizemos porque a gente tinha livre-arbítrio, vou fazer de tudo que eu quero. Como eu não entendo as leis espirituais, tudo posso, então vou fazer tudo. Depois que as coisas voltam para nós, que a gente apanha, a gente fala, opa, existe uma tal de lei de causa e efeito, o karma. Então tudo que eu prejudico no outro volta para mim, isso que a gente vê na apometria, é líquido e certo. É só 100% dos casos, tá bom, gente? 100% dos casos. Nós vamos ver onde que surgiu isso. Você estava prejudicando alguém lá atrás. Essa pessoa está te prejudicando. E aí você começa a frear. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Exatamente. Não vou mais fazer tudo que me dá vontade. Estou morrendo de vontade de invadir aquele país, mas não vou, senão eles podem me destruir. Não vou roubar a terra do vizinho, não vou invadir, porque ele pode me matar. Ou na próxima vida, ele invadir a minha terra e tirar minha vida para ficar com minhas propriedades. Não vou roubar a esposa do outro, matar o marido e ficar com a esposa. Na outra vida acontece a mesma coisa comigo. Quando você sente isso na tua pele, ninguém mais precisa te dar conselho. Você conhecerá a verdade vos libertará. A hora que você sabe que botar a mão no fogo lá da cozinha queima, você não põe mais a mão. Né? Então isso aí. Perfeito. Tudo tem explicação, gente. Se você não teve ainda, você não correu atrás o suficiente, tá bom? Tem que ser proativo, né? Tem que ser proativo. Igual meu irmão. Ô, amparador, você nunca falou comigo? Eu sempre estive aqui, você que não chegou até aqui. É só subir os degraus aí. Tome esta. Eu ia falar chakra 12 agora. Slide 12 agora. Nós lemos tudinho aqui? Leu, né? Lemos, beleza. 12. Centro cerebral, então frontal, coronário, frontal da testa, ligado diretamente à glândula pineal. E o outro ligado à hipófise, a pineal. Então a hipófise, pineal, e é o lobo frontal do cérebro físico, é o centro do intelecto, da razão, da percepção parapsíquica. Comanda os outros centros e é crucial para a clarividência e clareaudiência. Porque é clarividência, né, de ver, está por aqui, ó. O processador está por aqui, ele está próximo de onde? Daqui e do ouvido, né? Por isso que nas imagens, né, que retratam isso, o terceiro olho é geralmente aqui que ele é desenhado, né? E o que o Wagner Borges fala também, não só ele, como outros estudiosos, de pulsar o chakra frontal, que é isso que vai ajudar. Treinando ao longo de algum tempo, você talvez desenvolver essa habilidade de enxergar por clarividência. Sim, mas uma dica também. Pulsar o frontal é muito bom, mas você pode pulsar o cardíaco também. Porque o cardíaco emana o amor, né? O cardíaco é o meio de campo entre as coisas superiores e as inferiores. São 7, né? 3 para baixo, 3 para cima. Então é o cardíaco que faz o meio de campo ali entre quero sobreviver, tem que fazer caridade. Não quero dar o meu dinheiro, não. Tem que evoluir para sair desse planeta de provas e expiações. Não, mas eu não quero. Fica essa briga interna. Então nós vamos vendo cada um aqui. O meio de campo é aqui. Quando você trabalha muito o cardíaco, desbloqueia, porque tem uma ligação entre o cardíaco e o frontal. Desbloqueia também o frontal. Essa eu não sabia, imagino que alguns de vocês também pode ser que não sabiam. Procura dividir entre os dois aí, tá? Não fica só no frontal. Porque desobstruindo aqui também o amor, né? Muitos trabalhos a gente cura com o amor. Sim. Não precisa convocar Exu, soldado, vir tudo. Não. Pelo amor, vem as mães do amor incondicional. Mais fácil e simples do que parece. Bom, Ricardo Sanfilippo é cultura, conhecimento, estrela prânica aqui hoje no Mistérios do Desconhecido. A gente, como mexemos com várias áreas, né? Teve atendimentos que a gente viu soldados da Idade Média, aqueles bárbaros, igual no filme do como é que é? Gladiador. Lembra aquela no comecinho do filme, aquele pessoal tudo vestido com roupas de urso, de pele e tal, tudo aqueles machados enormes. Vieram num atendimento perseguir uma pessoa que estava sendo atendida. Ele, porque nós temos poder, nós vamos destruir, nós vamos fazer isso. Aí eu falei, beleza, eu vou chamar. Quem que eu vou chamar? Né? Os guardiões também. Aí uma voz, não.
Já que ele está falando de poder, vamos trabalhar com as mães do amor incondicional, para eles descobrirem o que eles não sabem ainda. O que é o poder de verdade? O poder de verdade não é lança, não é maldade. Vamos mostrar o amor para eles. Então vieram as mães que trabalham nas egrégoras do amor incondicional, que em cada área do planeta está ligada a uma entidade, né? Kuan Yin, no Oriente, na China, Amaterasu, no Japão, Maria, no catolicismo, e na Umbanda quem? Mamãe Oxum. Então, em cada área tem uma mulher, uma mãe, que está ligada à vibração primordial criada lá do amor. O nome varia de lugar para lugar. Assim nos Andes é Pachamama. É, Pachamama, isso, tem vários. Legal. Os indígenas daqui do Brasil, o pessoal que vive no Alasca, todos eles têm uma ligação com essas mulheres do amor incondicional, que elas amam sem julgar. A gente já viu atendimentos, não nesse, onde elas pegavam seres horríveis. Os ovoides. Os ovoides. Eu falei isso aquela vez, né? Dá vontade de sair correndo. Assustadores. E elas pegam e tratam eles como se fosse um bebê recém-nascido, lindinho, tomado banho, perfumadinho, de fraldinha, falando gugu dadá, entendeu? Pega, só falta dar um beijinho neles, pega e emana amor para eles, que eles são seres humanos também. São mães do amor incondicional, não precisa ter condição para eu amar. Eu amo a todos. Maravilhoso. Então elas vieram e fizeram o quê, Carlos? Elas plasmaram uma chuva de pétalas de flores. Imagina pétalas de rosa caindo, iluminadas. Aquilo caiu e a hora que batia nos machados, nas lanças, nas espadas, nas facas, nos porretes, nos negócios tudo cheio de pontas, dissolvia tudo aquilo. Eles ficaram sem nada na mão, com as mãos livres. Aí eles ficaram assustados. Como? Como isso? Tipo assim, eu vim aqui para enfrentar um exército, né? Ninguém com arma nenhuma, as mães do amor incondicional. Aí evoca os parentes deles, né? As mães deles, as pessoas que eles amavam. Aí eles vão amolecendo. Aí quebrou, derrubou. Vão amolecendo. A maioria, tá? Não são todos, mas a maioria, 90% no mínimo ali vai. Entendeu? Com amor. O amor derruba. Tem até o livro Libertação, do Chico Xavier, que é muito interessante, que estavam tentando resgatar um chefe lá do Umbral, muito difícil de conseguir, que tentavam de tudo, mandava a gente, mandava, ele não mudava de ideia, não mudava de ideia, não mudava de ideia, porque a equipe dele estava atacando uma pessoa do centro, parente de alguém do centro. Tentamos de tudo, vamos usar. Evocaram uma pessoa que desceu lá, que a hora que ele olhou para ela, amoleceu, começou a chorar, adormeceu, porque eles colocam para dormir, né? Trevoso, líder de gangues e milhares de espíritos servindo ele lá. Adormeceu, ela pegou no colo e subiu com ele. Quem que era? A mãe dele, que estava mais evoluída. Quase igual o caso do André Luiz lá, que a mãe dele estava mais evoluída. Piadinha, hein, pessoal? Por que as mulheres evoluem mais do que os homens, né? Porque a gente vê nos atendimentos espirituais, eu vejo isso nas aulas, e enquanto eu frequentei o espiritismo, a Umbanda e a apometria, 70% a 80% do pessoal é mulher, gente. As mulheres vão aprender coisas espirituais, algumas estão dando risada agora. Digite aí a hora que você estiver assistindo, que está dando risada e concorda com isso. As mulheres dando risada porque querem entender o mundo espiritual, as energias, até pelo aspecto biológico delas, né? Elas têm mais percepções, glândulas, tudo mais do que os homens, né? Percepções. Tende a buscar mais. Então, buscar mais. E os homens estão vendo lá o jogo de futebol, tá no bar bebendo. O Parmeira, o Corinthians, o Corinthians, o Flamengo. Tá lá, Milan, o Barcelona. E tá jogando bola, tá desfocado disso daí, né? E as mulheres buscam mais. Então elas estão um passo na frente nosso aí, dos homens, né? Então no frontal, ligado diretamente à glândula pineal, eu li inteiro, Carlos, me ajuda aqui, que eu falo muito. Não, ainda não li nada, não. Tá, vamos lá. Ligado diretamente à glândula pineal, o lobo frontal do cérebro físico. É o centro do intelecto, não, eu li isso daqui sim, da clarividência e audiência. Nós paramos aí. Porque não fica aqui no frontal a glândula, ela fica na metade entre aqui a parte de trás e na metade entre esses dois. É bem no meio da cabeça. É bem no meio. É bem no meio. Então ele fica responsável por aqui e pelos olhos, pela parte da frente. Perfeito. É onde as percepções espirituais são traduzidas para a consciência de vigília, acordada, do corpo físico. Seu equilíbrio é essencial para o discernimento e a lucidez na prática mediúnica. O estudo e a reflexão ajudam a desenvolver suas potencialidades. Vamos para o 13º. O laríngeo, garganta, glândula tireoide. Órgãos físicos conectados à tireoide, paratireoides, astrais, e órgãos da fala. Função mediúnica. Onde que é usado? Que função mediúnica? Expressão verbal e psicofonia. Harmonização.
a prática da palavra, como que harmonizamos esse chakra? Prática da palavra fraterna, então, ó, você controlando, falar muito palavrão, xingar, tudo isso daí complica esse chakra. Sim. Tá? Uma vez uma pessoa, exemplos, eu adoro exemplos, né? O negócio é exemplos, porque falar só por falar não adianta. Uma colega que era namorada de uma pessoa muito amiga minha, um amigo muito, muito grande meu, a namorada dele era evangélica durante muitos anos, da congregação, a vida inteira, não acreditava em espiritualidade, eles se apaixonaram, essa pessoa espiritualista, começou a abrir a mente dela, ela começou a se aproximar, passamos livros, filmes, ela foi mudando lentamente a mente, foi mudando, e de repente, o pai e a mãe dela tinham muitos atritos, muitas brigas, ela começou a tratar com florais, foi equilibrando o emocional, e equilibrando ela começou a ter mais percepções. E aí ela começou a disparar a mediunidade dela, sem ela ter feito curso nenhum. Aí ela começou a ter clarividências. Aí ela foi na casa desse meu amigo, e a mãe desse meu amigo era uma senhora muito rabugenta, italianona, que gostava de xingar e falar alto pra caramba. Somos de origem italiana, somos de origem italiana, né? Podem ser bem bravos. Então ela estava irritada com o negócio, estava xingando tanto, falando palavrão, que a colega olhou, ela falou assim para o meu amigo, olha, se essa mulher, se ela visse, né, a sua mãe, a mãe do rapaz, o que sai da boca dela, saiu uma espécie de um piche preto, assim, ó, pela boca e passa pelo laríngeo, né? Uma tinta de impressora preta com piche caindo. E seres medonhos se alimentando daquilo. Porque assim como nós temos urubus aqui que se alimenta de carniça, no mundo espiritual tem seres que alimentam de energias desarmonizadas. Inclusive, energias... Quando alguém provoca uma outra pessoa, um obsessor pode te provocar. E aí você fica irritado. Você ficou irritado, você está emanando isso? Claro. No livro Diagnóstico Bioenergético, da excelente médium Ilza de Andrade, que eu conheço, o Wagner conhece, ela vem para São Paulo uma vez por mês, ela é da Bahia. Está esgotado esse livro, eu tenho ele todo escaneado, é maravilhoso. Ela mostra o que ela percebe ao redor da pessoa em termos de energias e espíritos. E o que acontece depois de um tratamento espiritual, depois de um passe, 2, 3 e tal. E ela vê que uma pessoa extremamente irritada, a energia toda do corpo dela está vermelho. Não só o chakra básico, porque é comum entendermos que o chakra básico está associado à energia telúrica do planeta. Tá? Então, uma pessoa que é muito materialista, ela tem esse chakra muito desenvolvido. Uma pessoa que é muito aérea, não. Ela não está muito ligada na Terra, ela está meio viajando, entendeu? Uma pessoa que é muito evoluída espiritualmente tem um chakra coronário mais. Uma pessoa que é muito caridosa tem um chakra cardíaco mais desenvolvido. É igual um halterofilismo, os chakras aí. Onde você faz mais exercício, é onde vai estar mais desenvolvido, entendeu? Então, é interessante isso daí. Por isso um clarividente olha, falou, o Carlos é clarividente. Como? O frontal dele está mais aberto, ele vê mais, ele percebe mais. O cardíaco dele é uma excelente pessoa. Aí olhou o basicão dele. Nossa, esse cara só pensa em dinheiro e sexo. Fora que estão armazenados em nós tudo que nós fizemos em outra vida, né? Sim. A primeira vergonha que nós passamos chegando no mundo espiritual depois de desencarnar é que não dá para mentir. Porque pensou, plasmou no mundo espiritual. Pensou, plasmou. Você pensou no negócio, abre uma tela. Tum. Então, Ricardo, foi você que roubou aquele celular naquela vez lá? Eu, não, tá aqui a imagem de você pegando. Tem a imagem de você pegando. Tem até uma piadinha que o pessoal fala, né? Que no dia do juízo final, enfim, ou quando a pessoa partir desta para o outro plano, vai passar numa tela gigantesca todas as conversas de WhatsApp. E aí não haverá segredos. Você está tranquilo quanto a isso? Você sabe que há algo parecido com isso nas EQMs que se mostra, né? Sim, O Daniel Brinkley, no filme Salvo pela Luz, e no livro Salvo pela Luz, fala isso. Tudo que tem lá no canal do Carlos Mendes. Afinal, quem somos nós? O que somos nós? Afinal, o que somos nós? Já troquei e-mail com ele, tudo. Ele é ótimo, né? Já veio aqui podia fazer vezes. Um dia, marcar uma live com ele. Fala com ele. Eu já Temos, mandei inclusive, mensagem. muitas pessoas aqui, né, do nosso público vieram por intermédio dele, né, vieram por causa dele. E eu sempre exalto aqui a figura dele, a reverência e o carinho que a gente tem por ele. Né? Ele é fantástico, porque ele conhece a parte física e conhece a parte espiritual. Então, ele, igual eu, buscamos. Né? Eu fui aluno de física na USP, tá? Só não me formei lá. Isso. Ele é físico. Eu me formei em processamento de dados, mas comecei a fazer física lá.
Eu sempre gostei de entender como é que funcionavam as coisas. Quando eu comecei a fazer faculdade de informática, eu vendia computador para os alunos. Eu comprava, montava, entendia como é que fazia tudo lá, fazia manutenção. Tive coisas de informática. Sempre gostei de entender. Então, por isso, quando eu li o Livro dos Espíritos, eu falei, agora eu quero provas, eu quero entender. Sim. A teoria está legal, agora eu quero ver a comprovação, né? E tem muito material sobre isso. Então, é legal isso, que ele bota lá, material maravilhoso do canal dele também, que você vê que bate com o espiritismo, bate com relatos de outras culturas, de sobrevivência da alma e de reencarnação. Sim. É líquido certo isso, não é questão de acreditar, né? Na primeira vez que ele veio aqui, e foi inclusive a primeira entrevista que nós gravamos com ele e com a Liliane Moura. Só que na ordem de exibição a gente inverteu. Passamos ela primeiro e ele em seguida, né? Assim, e ele falou, né, nesse dia, né, que de certa forma o canal dele trazia uma espécie, né, aí até eu trouxe o termo que ele estava pensando assim, uma massa crítica de depoimentos e a consistência. Um relato só, ok, pode ser fantasia. Mas você vai tendo de tantas pessoas que não se conhecem, que não tinham qualquer conhecimento espiritualista, não foi nada combinado. Tudo que elas vivenciaram, fora as comprovações ponto a ponto. Lá, tem um depoimento lá do Lucas Ollis, que eu acho que é um dos mais espetaculares. Todos os detalhes que ele fala das situações que ele viveu e depois comprovou com os médicos que eles fizeram isso mesmo e o corpo dele estava morto, sem nenhum sinal, cérebro desligado, não tinha como ele ver ou ouvir nada, né? Enfim, essa massa crítica que eu acho que, como você vinha dizendo agora aqui, né? A importância desse trabalho. Eu intuitivamente e depois conscientemente tento fazer esse trabalho também, desde novo, juntar materiais de pessoas diferentes, de países diferentes, que não são religiosos e comprovam a vida após a morte e a reencarnação. Foi assim que eu comecei a colecionar, depois que eu li o Livro dos Espíritos até hoje. Fui adquirindo material, que eu tirava cópia, doava para os parentes das pessoas que tinham morrido, porque ela estava em desespero, falou, calma, olha, tem muito material aqui que comprova que ele vai continuar vivendo, né? Não só no espiritismo, não, isso daí é religião, não... Então tá bom, vamos te passar. Passava muito material do médico americano Raymond Moody Jr. Maravilhoso. Então, do Daniel Brinkley. Vida depois da vida. Vida, Life After Life, né? Então, tem muitas comprovações. Ele procurou fazer isso também, entrevistando várias pessoas, né? Sim. Que passaram lá, tiveram EQM. Ele falou, mas todo mundo relata a mesma coisa, não importa se é branco, negro, oriental, asiático, rico, pobre. Se tem religião ou não, né? Às vezes é um ateu, às vezes é agnóstico. Russo, tem inclusive o russo lá, Radonaya, se eu não me engano, é o sobrenome dele, ruivão, barbudão, forte. Vamos lá, então lendo aqui, conectado à tireoide e à paratireoide e aos órgãos da fala. É o centro da comunicação, da expressão verbal e da psicofonia. É através dele que o pensamento captado pelos centros superiores é verbalizado. Seu desequilíbrio pode gerar dificuldades de comunicação ou uso inadequado da palavra. Então, vamos imaginar algumas pessoas que usaram as palavras para enganar pessoas. Ele pode nascer com problemas aí. Como teve uma inteligência privilegiada, pode nascer com problemas mentais também. Tá? Tudo que você abusou de mal vai vir freado na próxima vida. Entendeu? Usou muito essa mão, vai ter que vir freado na próxima vida. E o oposto também. Usou para o mal, se você quiser se regenerar, nós escutamos isso muito dos amparadores nossos. Eles podem... Você nunca ouviu falar? Eu tenho certeza que tem gente aí que vai falar, eu tenho mãos de luz, mãos de cura, mãos de ervas, porque tudo tem facilidade da energia. Muitos casos podem ser, nem todos, que usaram essas mesmas mãos para fazerem maldades. Quem fala isso, um deles é o Dr. Paulo César Fructuoso, que ele fala, no passado eu trabalhei na Inquisição. Eu usava o aço para matar e torturar e machucar. Nessa vida eu uso o aço para curar, através das cirurgias, que ele é médico, oncologista, ele usa o bisturi para curar. No passado era para cortar, agora é para tirar tumores. Então, você que usou essa mãozinha para esganar, para usar arma, faca, espada, eles vão reprogramar na escolinha de mediunidade, reprogramar, você vai vir com a mãozinha de luz. A gente percebe a inteligência, o quanto isso é bonito, né? Assim, aquela coisa do amor, da transformação, da evolução
efetivamente. É perfeito, é uma inteligência suprema por trás. Às vezes a pessoa foi guerreiro, muitas vidas. Soldado, porque a gente traz as tendências de outra vida, né? Sim. Então, você é pequenininho, Ricardinho, 5 anos, o que você quer quando você crescer? Soldado. Compra uma arminha para mim, pai, entendeu? Porque na outra vida já foi, muitas vezes, né? Aí a espiritualidade pega e muda você. Põe você num contexto onde você não vai poder ser soldado. Põe você num templo budista. Você é filho do monge, você é filho de não sei quem. A vida inteira. Para usar aptidões que você não usava muito. Você está toda hora acostumado. Uma espada, já tem habilidade. Vamos tirar isso. Vamos amarrar essa habilidade e despertar outra. O que está dormente, né? Vamos colocar adubo na outra parte, nas outras plantinhas que ele tem. Legal. Vamos deixar ele praticando a caridade, que a mãe faz, o pai faz, ele vai no automático e faz. Esse negócio é gostoso, hein? Sinto um negocinho aqui no cardíaco, é bom esse negócio, hein? E aí vai treinando ele para isso. Então ele nasce em outros lugares. E aí aquela outra está adormecida. Aí chega uma determinada fase que eles colocam a pessoa com a possibilidade de escolher entre uma e a outra. Você vai fazer caridade ou vai usar de novo a violência? Como é que vai ser? Essas são as provas que nós estamos passando aqui, entendeu? Aí você olha, será que eu faço ou não faço? A pessoa roubava na outra vida. Aí nessa vida ela vem com a possibilidade de roubar e está passando dificuldade financeira. Mas ela descobriu que ela foi para o umbral por causa disso, não deve fazer. Algo dentro dela apita. Pem, luzinha vermelha. Pem, alarme, sirene. Não devo fazer isso, eu estou me lembrando do umbral. Está me dando um desconforto, melhor não fazer isso. Até que vire um discernimento mesmo, né? Não que ela faz, não vou fazer porque é errado, vou me dar mal. Até que ela entenda realmente que não é só porque vai se dar mal, porque vai prejudicar alguém, vai trazer algo que não é legal. Ela sabe, E às vezes a pessoa que você está prejudicando pode ser um parente seu. Eu vi o caso, que eu não vou contar em detalhes aqui, de uma pessoa que estava sendo extremamente obsediada, mas muito mesmo, que o espírito não reencarnava desde 1500 com raiva dele. E aí veio num trabalho que eu participei e aí foi perguntado assim, você sabe quem que é? Foi perguntado para o espírito obsessor, faz tempo que você não vive aqui? Faz muito tempo. Quando foi a última vez que você viveu aqui? 1500 aproximadamente. Seu atrito com ele dessa época E a sua filha? Faz tempo que eu não vejo a minha filha. Sabe o que aconteceu com ela? Não sei. Por que você não vê a sua filha? Porque sua vibração de ódio te puxou para o umbral. A sua filha, que tinha a mesma vibração que você depois que ela morreu, ela não se preocupou mais com a pessoa que prejudicou vocês. Ela foi para um outro lugar. Desapegou. Ela subiu. Fez coisas boas. Inclusive, essa pessoa hoje se dá bem com a pessoa que estava lá em tratamento, que estava sendo obsediada. Ele, como assim? Sabe quem é a sua filha do passado? Aí, não, é a filha dele hoje. A pessoa que estava sendo obsediada, a filha dele era a filha do obsessor, mas o obsessor não conseguia ver isso. Aí, porque ele está paralisado. E aí, olha só, Deus falou nos 10 mandamentos e em vários outros lugares, não matarás, não roubarás, não desejarás, um monte de coisa, a mulher do próximo, não vai fazer mal para ninguém. Ele estava prejudicando um outro ser humano, que aquele ser humano também é filho de Deus, igual ele, né? A gente não precisa dar o troco para ninguém, hein, pessoal? Aprendam isso. Não precisa dar o troco. Já existem leis espirituais que vão cuidar disso. Isso chama-se karma. Deus já tem bilhões de espíritos cuidando disso. Você não precisa botar a mão na massa para prejudicar ninguém. Vai acontecer com a pessoa. Por isso que tem pessoas passando dificuldade, sofrendo até hoje. Estão colhendo o que plantaram no passado, certo? Você colocou um caroço de laranja, vai nascer laranja, não vai nascer uva, nem morango. Plantou o mal, você vai colher o mal, tá? É certeza isso, por isso plante o bem. Quando foi falado para ele, sabe quem é sua filha? É a filha da pessoa que está em atendimento. Aí ele, na hora, ele teve um choque, começou a chorar muito, o outro rapaz também, começou a chorar muito, e aí ele falou, meu Deus, eu estava tentando destruir ele, eu estava tentando destruir minha filha junto, porque eu queria que ele passasse fome, que ele fosse morar na rua, que desse tudo errado com ele. E ele era o líder de um grupo de obsessores. Então sempre se manifesta, normalmente o líder, né? E aí nós falamos com ele, aí ele resolveu se afastar. Falei, agora eu entendi, agora eu me afasto. Porque ia ter que usar um pouco de campos magnéticos, força. Falou, entendi, olha que absurdo, eu estou tentando destruir a minha filha. Aí ele, por isso conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então é maravilhoso, trabalho espiritual, desobsessão, resgate, é maravilhoso. Você conversa com o espírito, toda semana eu converso com espíritos, né? Adoro ver as histórias, ver tudo que aconteceu. Maravilhoso. E tudo isso comprova. Mesmo que eu não tivesse lido nenhum livro, eu estaria comprovando agora. Você viu na prática. Vi na prática. Então, quem abusa demais,
Assim como na parte sexual também, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Tem livros que mostram isso daí. Pessoas que abusaram demais. Todo mundo tem que se reproduzir, vai ter que fazer o sexo. Senão, estava só em Adão e Eva. A gente não tinha chegado até aqui. Hoje. Né? Até hoje só tinha eles dois lá. Se eles não tivessem se encontrado lá e brincado bastante lá, não tinha nascido ninguém. Mas tem gente que é além do normal. Então, tudo que você faz além do normal... Compulsão, né? Qualquer tipo de compulsão. Vícios, tudo mais. Fica deformada aquela região. Nós falamos dos chakras. Sim. Você incentivou muito aquilo fica deformado. Tem um livro, que eu não me lembro o nome agora, que mostra isso. Que os órgãos genitais das pessoas, homem e mulher, ficaram escurecidos, tipo apodrecidos, assim, cheirando mal. Muito maior do que o normal, do tamanho. Ficava saliente, assim, bem, que todo mundo olhava no mundo espiritual, depois que desencarnou, e falou, nossa, esse é um doente, né? Não conseguiu controlar a sexualidade, né? Entendeu? Uhum. Faz tudo que dá na cabeça, estupra a pessoa que está passando na rua, papapá, violenta, tá lascado. Já vimos muito caso de pessoas que violentaram outras pessoas, depois foram violentados também. Vai voltar. Não tem só essa vida. Cuidado com aquela frase. Só tem essa vida e tem que curtir o máximo. Essa é a maior enganação da história, hein, galera? Senão, ó, pega a trouxa. Realmente, existe muito mais vidas e você vai poder se divertir nas outras também. Se você passar do limite da lei, interferir, prejudicando pessoas, você vai ter que responder por isso. Igual uma criança que entra numa sala onde tem uma cristaleira, cheio de copos, cheio de pratos. O que a criança apronta ali, ela vai ter que resolver depois. Sim. O copo que você quebrou, você vai ter que ir lá e devolver. Aí tem pessoas que falam assim, mas já morreu, uma outra vida, eu não lembro de nada. E daí que você não lembra? Está registrado, não tem câmeras na rua? Né? Tem câmera, hoje nós temos câmera aí que registra. Você entra no banco, tem lá, está registrado você tirando dinheiro do banco. Não vou pagar o empréstimo porque eu não lembro. A hora que eu saí do banco, eu sofri um acidente, escorreguei na casca de banana, bati a cabeça, eu não lembro que eu fiz empréstimo. Mas está gravado aqui, ó, e tem a sua assinatura aqui. Você está devendo. Mas eu já pedi perdão para quem eu matei na outra vida. Perdão não resolve tudo, gente. É bom, mas não resolve tudo, né? Tem uma parábola, um conto, né, que diz mais assim, um sábio chinês tinha um vaso chinês lá de milhões de reais ou de dólares. Estava no centro da sala dele, na mesinha lá. Veio um amigo dele um dia fazer uma visita, sem querer, ele encostou no vaso, o vaso caiu e quebrou. Era aquele vaso da dinastia, não sei das quantas lá da China, de milhares de anos atrás. Ele, ai meu Deus, milhões de reais quebrado aqui. Aí o rapaz... me perdoa, por favor. Aí ele olha e fala, tudo bem, eu te perdoo, nós somos amigos, mas eu quero outro vaso do mesmo valor. Eu quero o que você me prejudicou de volta. Se é dinheiro, se é amor, se é saúde. E aí você acerta isso de duas formas. Pelo amor ou pela dor. Pela dor é você não fazer nada com a sua mediunidade. Estamos falando de mediunidade. Com a mediunidade é você trabalhando em prol de ajudar o próximo. Para isso... Tem toda essa aula que nós estamos falando aqui, até extrapolando, falando de mais exemplos, porque a gente vê que os médios que nos procuram, que estão passando mal, porque não trabalhavam. Quando eles começam a trabalhar, um monte de gente agradece. Coloca lá, às vezes, quando eu estou fazendo uma live, poxa, graças a você eu entrei no centro espírita, eu entrei no centro de Umbanda, entrei na Prometê, estou me sentindo muito melhor. Porque é uma realidade isso daí. Tá? Deus não colocou à toa. Se você desperdiçou, você vai chorar depois de ter perdido a chance. Deus te deu um carro, né? E outro dia perguntaram para o Ivan, nós dois juntos estávamos na live, e se eu não quiser usar a mediunidade? Tudo bem. É como se Deus tivesse dado um carro para ir daqui do até o Rio de Janeiro a pé. Daqui até lá quantos quilômetros são, Carlos? 400 quilômetros, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, mais ou menos? 400, 500, depende do lugar. 360 e poucos, mas pelo trajeto 400 quilômetros. Alguma coisa. Deus te deu um carro para você ir até lá de carro. Mediunidade. Pague a sua dívida com a mediunidade. Você falou, não quero. Vai a pé. Vai a pé, não tem problema. Você pode ir a pé também, pela dor. Vai sangrar bastante, você vai chorar bastante. Pode enlouquecer, pode tirar a própria vida de tanta dor, de tanta cobrança espiritual. Pode enlouquecer, ser internado. Ou pode usar o caminho mais fácil. Tá? Não me xinguem nem a minha mãe, estou sentindo as vibrações. Eu estou falando através dos exemplos que a gente vê aí no dia a dia. Eu vejo gente sofrendo até hoje. A gente já falou, tem mediunidade, tem anos que a gente trabalha com a apometria. Não quero. Tá bom? Coisa. Não tem problema. O que acontece com uma criança que você coloca ela na escola quando é pequenininha? Ela não quer ficar assistindo, sessão da tarde, coquinha e salgadinho, né? Jogando bola.
Tem que ir, porque no futuro isso vai ser importante para você. Ah, não quero. O que acontece com aqueles que perseveram? Acaba terminando a escola, tem uma boa profissão normalmente. E aqueles que fogem da escola têm mais dificuldade de arrumar um bom emprego. Então os pais sabiam o que estavam fazendo. Por isso que a gente tem que ser levado para a escola, queira ou não queira, quando é pequeno, né? Quem sabe nos coloca nessa escola terra para a gente evoluir. E muitas vezes, logo nos primeiros dias, já percebe que é legal, que vai ser bom, vai fazer os amiguinhos. Tá? Então tem coisas que lá na frente a gente entende, agora ainda não. Sim. Isso eu não lembro se você leu ou não. Laríngeo. Tá. Conectado à tireoide para a tireoide, eu li, através dele que o pensamento passa para os centros superiores e é verbalizado. Seu desequilíbrio provoca dificuldades na comunicação. Então essas pessoas que usam o poder da fala para política, para religiões, para guerra, para maldades, vão nascer com isso daí complicado. E às vezes o mental também. Tá? Vimos muitas pessoas que têm problemas mentais que na outra vida eram inteligentíssimos e fizeram muitas coisas erradas com inteligência. Então, aquele braço que você usa demais, imagina que você entra na academia, você só faz exercício com o braço direito. Você vai ficar igual um caranguejo, com um bração enorme e o outro fininho. Então, na próxima encarnação, eles amarram esse braço que você desenvolveu muito para desenvolver o outro, tá? Perfeito. Isso daí não é porque você é azarado, Deus não gosta de você, nada disso. A prática da palavra fraterna, então vai desenvolvendo esse chakra, verdadeira e consoladora ou harmoniza. No médium psicofônico, ele é diretamente ativado pelo espírito comunicante. Vamos para 14, 14ª. Cardíaco, centro do coração. Essência desse centro cardíaco. Ligado ao coração físico e à glândula timo, é o centro das emoções, sentimentos e emoções, né? Dos sentimentos, da empatia e do amor. Comanda a circulação das energias vitais e emocionais pelo organismo. Seu desenvolvimento nos torna mais sensíveis às dores alheias e capazes de amar. Para o médium é essencial para a sintonia com os sentimentos dos espíritos e para a prática da caridade, no diálogo e no passe. Então, não ser autoritário, eu mando, eu conheço as leis e não sei o quê. Amor, tem que tratar como se fosse um irmãozinho, desconfiado, né? Quando é o caso de um obsessor, com o pé atrás, que ele pode querer fazer algo, digamos assim, para te ludibriar, mas sempre com respeito. Eu quero te ajudar, tenta. Não quero. A maioria vai aceitar ajuda, um ou outro não. Paciência, a vida é sua, Deus não tem pressa, nós temos a eternidade para aprender. Você quer repetir de ano, você repete. Né? Qual que é o limite de idade que uma pessoa pode ficar na 5ª série? Quanto ela quiser, até morrer. 85 anos, não saiu ainda. Entrou com 12 e vai sair com 85. Você fica. Vai sendo expulso de planeta a planeta, né? Porque o que acontece? O planeta muda de vibração, né? Todo mundo ouviu falar. A Terra está mudando de provas, expiações para de regeneração. Assim como aconteceu com Capela, há milhares de anos atrás aí. Então, os repetentes aqui do planeta, que estão no umbral, que faz maldade, que rouba, que apronta, que é traficante, que não sei o quê, não dá mais para você ficar nessa escola. Essa escola mudou de categoria. Você vai ter que sair daqui. Vai ser exilado para outro lugar. Para onde? Para uns planetas primitivos, que condiz com o seu primitivismo. Já que você está fazendo maldade, vai para um planeta onde isso impera. Porque nos planetas de regeneração a maldade não impera. Mais de 50% é regenerado. Até chegar nos planetas felizes, planetas perfeitos e tudo mais. Então não está mais compatível com você, entendeu? Tipo assim, ó, essa escola mudou de categoria. Agora ia até a 8ª série aqui. Você estava na 5ª. E agora acontece isso, né? Às vezes a escola vira colegial. Mudou a administração da prefeitura para o Estado, não é mais primário. Agora só vai ter aula do primeiro colegial ao último lá. Sim. Não tem mais pessoas da 5ª série aqui, você vai ter que sair daqui. Vai para a escola de 5ª série agora. E onde que são essas escolas onde ficam os repetentes? Planetas primitivos. Lá você vai habitar com os primeiros macacos, hominídeos. É uma vida mais dura, né? Como você é um cara muito inteligente, que já usa notebook, celular, computador, anda de avião, né, de carro, sabe dirigir, você pode colaborar lá ajudando a descobrir o fogo, o martelo, o prego, a roda. Vai usar sua inteligência para ajudar esse povo aí. Nós. Dizem que nós somos os exilados de Capela, né? Então vamos ver se a gente está repetindo de novo, né? Sim. E agora estão tirando alguns espíritos mais embrutecidos. Então muita gente fala, onde está Deus? Que está acontecendo tudo isso? Esse é um momento limítrofe, onde nós vamos ter que decidir
se você vai para esse mundo primitivo ou se você fica aqui é promovido. Aqui foi promovido. Você merece ser promovido com o que você faz ou não? Fica... Vamos ver se o Carlos, se o Ricardo fica aqui ou vão para um planeta primitivo. E vocês todos que estão vendo aí. É assim que funciona. Tá? Vê como a gente está decifrando alguns ensinamentos aí. Não é só decorar versículos e capítulos. Tem todas as leis aí. Última sentença. Última. A compaixão e o perdão são as chaves que abrem esse centro. Então, se você trabalha bastante o perdão e a compaixão, querer ajudar, é fantástico. Centro esplênico e gástrico. Eu falei aí que agora mistura um pouquinho, né? Baço e estômago. O esplênico ligado agora ao 15, baço. Né, então. Agora a imagem 15. O centro esplênico ligado ao baço regula a distribuição do fluido vital pelo corpo. O centro gástrico, na boca do estômago, ligado ao pâncreas, absorve as energias dos alimentos. Ambos são fundamentais, o gástrico e o esplênico, para a vitalidade, para a saúde física, né? E para a doação de fluidos. Lembra que eu falei quando tem incorporação? Tal. Nos médios de efeitos físicos, estes centros são particularmente ativos, pois é deles que emana grande parte do ectoplasma, a energia vital exteriorizada que permite aos espíritos atuarem sobre a matéria densa. O equilíbrio alimentar e emocional é crucial para o bom funcionamento desse centro. Ok? Aqui que digere os alimentos, transforma em energia. E pega também energia cósmica universal e passa para o corpo, as duas partes ali. Uhum. A próxima, 16ª. Aqui não tem muito mais o que falar. Tem. Tem pessoas que não têm clarividência, clareaudiência, ainda nessa ainda. Tem pessoas que têm o chakra gástrico extremamente amplificado no sentido de percepção. Ele não enxerga, não ouve, mas ele tem uma parabólica ali ligada no gástrico. E aí ele percebe, fala, tem alguém no ambiente. Você está vendo? Não. Está ouvindo? Não. E como você sente? Eu estou sentindo que tem alguém aqui. E ainda fala mais, é um homem, é uma mulher, é um velho, é novo. Tá? É uma forma de perceber ali. Mecanismo dos efeitos físicos, a ectoplasmia. Quando havia lá as manifestações do Allan Kardec, lá na França, que as mesas levitavam, se moviam, o que eles faziam? Eles pegavam o ectoplasma, materializavam o ectoplasma... De vivos, né, no caso? De vivos, das pessoas que estavam na reunião. Pegavam um pouquinho de cada um e produziam uma alavanca, tipo um L. Colocava embaixo da mesa e puxava. A mesa levantava. Era algo como que eles... algo assim, né? Uma como algo assim. Puxou aqui, materializava aqui. com a energia das do pessoas. Ectoplasma. E com isso que eles erguiam e giravam as mesas. Isso. Entendeu? E aí todo mundo, essa mesa está levitando. Tem algo segurando ela embaixo, que é o ectoplasma que está no astral. Sustentando, né? Sustentando, mas por ação, por inteligência e influência espiritual. Exato. Com base no centro esplênico e gástrico, podemos entender melhor os efeitos físicos. O médium dotado dessa facilidade tem a capacidade orgânica de exteriorizar parte do seu fluido vital, combinado com elementos do fluido cósmico ambiente. Então, quando nós vamos doar energia, a gente não fica cansado, porque a gente pega da natureza, do prana, e doa. E um pouquinho nosso. Mas o nosso que a gente doa, assim que a gente pega da natureza, não se reabastece. É automático. Você doa 10%, recebe 10%, doa 10%, recebe 10%, doa 1%, recebe 1%, entendeu? Então você não fica cansado. Existem métodos de você doar energia só do seu corpo, onde você não pega da natureza. E às vezes tem amparadores do lado, normalmente tem, também jogando energia em você, para poder fazer isso. Tá? Então, é sua, é da natureza também. Essa substância semimaterial chamada ectoplasma é plástica e sensível à ação mental. Tem um livro chamado Fotógrafo dos Espíritos, procurem aí, tem várias fotos do Chico, de vários médiums que doavam bastante ectoplasma, com a câmera fotográfica ajustada para pegar essa frequência certinha, que não dá para ver. Quem é clarividente vê, às vezes, né? Eu vi uma fumaça, parece que estamos dentro de uma fumaça branca. Tem gente que fala, parece uma espuma de barbear branca, saindo da boca, do nariz, do ouvido, dos olhos. Já vi umas fotos. Na revista Planeta tinha umas reportagens que mostravam, eu fico todo impressionado. Exato, Eu tenho esse livro de fotógrafo. E quando a gente faz o nosso trabalho de doação de energia, a gente sente escorrer
lágrimas, é o ectoplasma que está saindo. Escorrer do nariz, eu fico gotejando assim, eu tenho que ter um papel toalha, um rolinho do lado para ficar enxugando o nariz toda hora. Tum, tum, tum. Eu, em sã consciência, assim, normal, não consigo forçar escorrer o meu nariz. Ó, vou me concentrar agora, vou fazer. Mas na hora de doar a energia acontece. Na boca, você sente, sabe quando você está descendo para o mar e sente que tampa o ouvido assim? Você sente que acontece alguma coisa, o ouvido. Sente as mãos, parece que está girando, um ventinho, um calor. Tudo isso daí é efeitos da doação do ectoplasma. Tá? Os espíritos utilizando seus próprios perispíritos, podem mudar essa energia para produzir sons, por isso que eles produzem tipologia, mover objetos, psicocinesia, por isso quando ocorre fenômenos de poltergeist... Isso que eu ia perguntando. A família, alguém da família tem muita doação de ectoplasma, mas não trabalha com aquilo, não sabe trabalhar. E aí os espíritos ao redor que sabem manipular a energia, eles podem pegar um pouquinho e aí bater, derrubar um objeto, derrubar um prato, derrubar um copo, entendeu? Ou seja, por eles mesmos não conseguiriam, porque estão em outro plano. Ele ia fazer assim, como no filme Ghost, né? Ia atravessar. Isso. Mas no caso, como ele tem alguém que tem demais, e isso está disponível ali, ele pega e faz o efeito físico. Chutar a latinha, lembra do Ghost? Chutar a latinha lá, aquele espírito chutava a latinha? Na estação de metrô. E o outro não conseguia, ele disse, concentra mais, né? Que eles vão usar raiva, né? No caso do filme era uma outra explicação, mas assim, só para exemplificar. Então, tendo o ectoplasma de alguém que tem em abundância e não está usando utilizando, da maneira... sim. Da energia também ectoplasma. E a importância do ectoplasma? No livro do Lacerda, guarda aí a frase onde eu parei. Tinha uma equipe de médiuns lá no Hospital Espírita de Porto Alegre, encarnados igual nós, fazendo o trabalho de apometria, e uma equipe de amparadores, de desencarnados. Aí o encarnado, o líder, perguntou para o líder desencarnado, escuta, por que é importante a gente estar aqui encarnado? Vocês sozinhos não conseguiriam fazer a cura, fazer os procedimentos? Sim. E por que vocês não fazem? Porque nós precisamos do ectoplasma de vocês. Mas dá para explicar isso melhor? Falou, dá. Potencializa muito, acelera muito o trabalho de cura. Ainda não entendi. Vou dar um exemplo. Hoje, nessa noite aqui, esteve o espírito de um homem, está no livro do Lacerda, que foi atropelado aqui em Porto Alegre e perdeu a perna. Arrancou a perna no acidente, perdeu sangue, morreu, tal, bateu, machucou mais. Nós reconstruímos a perna dele em 15 segundos, utilizando o ectoplasma de vocês. Pegou de todo mundo, vamos doar. Aglutinando e captando a energia cósmica universal da natureza, passa por você, recolhe o que você tem de melhor, doa energia agora, mentalize saindo pela palma das mãos. 15 segundos. E se vocês não estivessem aqui, iria demorar um pouco mais de tempo, porque nós íamos ter que pegar das ervas, das plantas, da natureza, do mar, dos cristais, dos animais, ia demorar um pouquinho mais, apenas 15 dias. Nossa. E aí eu sou da área de exatas, 84.600 vezes. Pega 15 e multiplica por 84.600 vezes, vai dar 15 dias em número de segundos, tá? Então, o que acontece? Um grupinho com 10 médios, às vezes ajuda 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 espíritos. Olha só. Por isso que precisa, às vezes, haver incorporação. A hora que o espírito passa por você, ele é energizado, onde ele tem doenças, ali é curado, ele se sente melhor. Fora a lucidez, que ele está patinando lá em pensamentos dele, a hora que ele encaixa no cérebro físico, ele começa a pensar melhor. Existe até um tipo de incorporação que parece incorporação de catraca de metrô, sabe? É engraçado falar assim. Quem conhece isso daí, escreva aí. Não são todos os grupos que eu trabalhei que sabiam fazer isso. Nós temos tanta energia que às vezes o médium não precisa ficar incorporado 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Eu já vi incorporar assim em questão de segundos. Tinha muitos espíritos que precisavam receber um pouquinho. Entendeu? Então ele não fica meia hora conversando. Catraca. Cada segundo passa um. Tum, 1, 2, 3, 4, 5. Saía. Tum, incorporou de novo. Outro. Quem já viu isso daí, escreva aí. Olha só, porque você tem muita energia. Então ele não precisa receber um tonel, um container de energia. Ele precisa um pouquinho só para equilibrar ele. Então, como você tem muita, ele vai um atrás do outro. Assim a pessoa fala, nossa, foi. Mais um. Fum. Vai sentindo assim, interessante. Sensacional. Tá? Sensacional. Então vamos aqui. Podem moldar. Não. Eu tinha marcado e perdi. Ó, Peraí, essa substância material é sensível à ação mental. Então, o ectoplasma, sensível à ação mental. Lembro uma vez que
eu falei que estávamos fazendo uma palestra lá na minha cidade, em Suzano. Nós somos de Suzano, hein, pessoal? São Paulo. Dá para ir presencial, fazer o curso, ou online, tá? Se tiver à distância, pode fazer online. E um dia quiser ir presencial, pode ir presencial também. Faz presencial quem é de São Paulo, da região. Quem está fora de São Paulo ou fora do Brasil, faz online, tá? Tem um grupo do Japão fazendo agora. Dei curso para a Inglaterra, para Portugal, tudo. E dei a teoria, depois fui lá e abrimos o grupo lá. Presencialmente treinamos bastante lá. Dá para trabalhar à distância também, atendendo à distância. Você pode fazer o curso e ficar até fora do Brasil ajudando, atendendo, tá bom? Estávamos uma vez em Suzano fazendo uma palestra, tinha umas 80 pessoas, tinha um médium, professor de física da USP ainda, eu lembro, fazendo uma palestra e tinha uma pessoa assistindo a palestra, tinha 80 pessoas. Eu no fundo da palestra, de pé, observando assim, com mais dois, um amigo e uma amiga, e a colega, que era clarividente, falou: Ricardo, você lembra de eu ter falado isso da outra vez? Do futebol? Então, o pessoal aqui talvez não escutou. Para não entregar... para não entregar ouro, né? Dar um spoiler. Aí ela falou para mim: Ricardo, você sabe se está tendo algum jogo de futebol aqui hoje? Eu falei: não sei, eu nem torço para time nenhum. Por quê? Porque tem uma pessoa, olha como os clarividentes conseguem ver, os espíritos também. Por que espíritos são ligados a pessoas que fazem determinadas coisas, né? É igual uma rádio. Você tem uma rádio gospel, quem vai escutar é quem gosta de música gospel. Você tem uma rádio de rock, quem vai escutar é quem gosta de rock. Pagode, pagode. Maldade, maldade. Você está emanando maldade, quem que vai se aproximar de você? Madre Teresa de Calcutá? Não. Fica tudo plasmado ao redor de você. Cuidado. Veja o livro Formas de Pensamento. Ricardo, está tendo algum jogo? Não sei. Por quê? Porque eu estou olhando um rapaz ali na segunda fileira, terceira coluna, que ele está com uma bandeira de futebol plasmada na cabeça. Ninguém mais via, só ela, porque era clarividente. Sério, sério. Ele está pensando em futebol. Por que será? Falei: não sei. Vou lá na frente. Aí tinha os livros para vender, eu fui lá na frente, peguei um livro, virei, olhei para trás. Ele estava com fone de ouvido aqui, passando aqui, ó, e escutando o jogo de futebol na hora da palestra. Então ele estava pensando no quê naquela hora? Por que estava lá, né? Preocupado, não é fanático, né? Às vezes é um final de Libertadores, lá não sei das quantas, lá no... Estava plasmado lá, tá? Então fica plasmado e dá para ver isso, tá? Então, a sua força mental, por isso que a gente fala muito na apometria da força mental, é 84.600 vezes mais forte que a força só de um espírito. O seu ectoplasma é a sua força mental, que são a matéria-prima da apometria, sua força mental e o ectoplasma, o pensamento correto. Você produz algo no astral, materializa no astral aquilo ali, entendeu? E tem uma piadinha também, né, que todo mundo, quando vai para o mundo espiritual, que está equilibrado, você pode plasmar a sua aparência física lá, se você estiver equilibrado. Então ninguém tem a idade que não gostaria de ter lá. Por isso que falam brincando que no mundo astral todo mundo tem de 25 a 35 anos. Né? Dá para plasmar lá assim. Essa substância semimaterial, chamada ectoplasma, é plástica, dá para plasmar e dá para modificar a forma dela. Por isso que alguns obsessores podem plasmar a aparência dela. Ó, virei Marilyn Monroe, virei o Brad Pitt aqui. Era o Tiririca, virou o Brad Pitt, entendeu? Os espíritos, utilizando seus próprios perispíritos, podem moldar essa energia para produzir sons e tudo mais. Ué. Você tinha lido já, tipologia, mover objetos, tinha parado aqui. É que eu li no outro. No outro a gente leu sobre isso daqui também. Ou até condensá-la para formar aparições tangíveis, materializações. Então tem médiuns, no lar de Frei Luís, por exemplo, tinha um médium lá, muito famoso, Gilberto Arruda, ele já faleceu, que ele tinha tanta energia, que ele teve que... Atacavam muito ele por causa disso, que tem muito ectoplasma, então podem pegar a energia dele, plasmar e machucar ele, até dar um murro nele, porque tem muito ectoplasma. Ele teve que morar dentro do lar de Frei Luís, ele ficou morando lá dentro. E ele ficava numa salinha escura, dormia, e emanava tanto ectoplasma que era materializado um espírito lá. O Dr. Paulo César Fructuoso fala isso no livro A Face Oculta da Medicina. A face oculta da medicina por quê? Porque mesmo numa cirurgia espiritual, tem espíritos trabalhando ali. O que acontece além da cirurgia? Tem médicos espirituais atuando também. Uma cirurgia normal. Uma cirurgia normal, física. Por isso que tem coisas que são resolvíveis e outras não. Depende do mérito, depende de questões espirituais também, não é só físico, né? Se é para a pessoa continuar ou não. Isso, tem uma oratória extrafísica e tudo mais. Então, um espírito uma vez, falando em materializações, pediu para o Dr. Paulo César Fructuoso, falou para ele assim, se levante, vem aqui, que ele ficava de frente assim assistindo,
pegue no meu pulso aqui. Ele pegou, sentiu. Ele falou que sentiu como se fosse mesmo, de carne. Ou como se fosse uma gelatina bem endurecida, assim. Ele sentiu a pulsação do espírito, gente. É um médico falando isso. Tá? Ele falou, olha, tá o meu CRM em risco aqui, mas foi isso que eu vi. Estou sendo fiel aqui, é muito legal. É possível, então. E aí, esse médium de muitos efeitos físicos que são raros, ele perde um pouco do peso dele enquanto ele está emprestando o ectoplasma dele, porque faz parte do corpo. Por isso não deve tocar nele nada, senão ele passa mal. E aí passa um tempo, essa energia volta para ele. Não é que ele fique indefinidamente sem aquela energia, e volta. E aí desmaterializa o espírito e volta para ele. Tá? Tem casos de pessoas que pegavam e materializavam mãos em sessões e colocavam numa parafina, forma com parafina. Fazia depois de gesso. Né? De gesso. Então pegavam a parafina, que é uma vela, né, derretida, digamos, não quente, e ali ele encostava a mão lá dentro, formava um molde, ficava ao redor da mão. Aí aquele molde, eles podiam fazer uma forma de gesso. Tá? Era com a materialização. É um processo que exige muita energia do médium, não é todo mundo. Do ectoplasma todo mundo doa, mas para fazer essas materializações, aí tem que aumentar por 100, 200, 500, não é todo mundo. Tá? E condições ambientes específicas. Tem um documentário que eu já falei dele aqui, que chama, eu nunca lembro exatamente como que é, não sei se é a vida depois... Vida Depois da Vida, é algo assim, tem duas com o mesmo nome na Netflix. É um que é uma série de documentários, cada um sobre uma temática. Então fala um que é de EQMs, o outro de reencarnação, e tem dois capítulos, parte 1 e parte 2, que são sobre médiums. E aí mostra aquele jeito, né, gringo de lidar com a espiritualidade. Então é um pouco diferente. Então eles fazem lá a sessão, né? E aí a mulher fica numa sala amarrada, né, assim, tudo no escuro e tal, e aí ela tem essas coisas de materialização e ela tá exausta depois da sessão, porque consome muito mesmo, como vocês relataram aqui. Life After Life 2019, como bem buscou aqui o Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Legal. Então vamos lá, onde nós paramos aqui? O médium... É o próximo slide, né? Obsessão... Obsessão, a visão da mecânica fluídica. A compreensão dos mecanismos também nos ajuda a entender a obsessão. Então, essa questão de fluidos, de energia, de chakras, tudo mais, também tem a ver com obsessão. Porque são energias que estão emanando, pensamentos, mesma coisa. Ela não é apenas uma influência mental, mas um processo magnético e fluídico. O obsessor estabelece uma conexão perispírito a perispírito com o obsediado, igual faz o espírito com o perispírito do encarnado lá. Muitas vezes fixando aparelhos parasitas ou plugs fluídicos nos centros, lá nos chakras, nos centros de forças da vítima. Essa conexão é mantida pela sintonia vibratória, afinidade moral e fortalecida pelos reflexos condicionados. Então, não foi do nada que aconteceu isso. A pessoa está há muito tempo obsidiada. Reflexos condicionados, vícios, pensamentos de ódio, vingança. Você fica o tempo todo pensando em se vingar de alguém, pensando. Quem que vai vir? De novo, Madre Teresa de Calcutá? Não. O obsessor suga as energias vitais do obsidiado e o intoxica com seus próprios fluidos doentios. Ontem mesmo, no atendimento, nós percebemos um espírito extremamente raivoso com ódio da pessoa que estava tendo atendido. E nós tentamos. É um daqueles 10%, 5% que não tem jeito. A gente fez 10 atendimentos, todos foram encaminhados. Aquele lá não tem jeito. Picuinha, não vai. Tá bom. Os obsessores tiraram, os amparadores tiraram ele, porque tem mais autorização espiritual, e levaram ele para um lugar do umbral mais baixo, entendeu? Levaram ele. Mas ele não queria ajuda, não queria se regenerar, não queria nada. Tudo que falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. Assim como no comportamento humano, tem variações, eles são humanos também. Sim. Então, essa conexão é mantida pela sintonia vibratória, a obsessão. Quanto mais coisa desequilibrada, mais baixa seu nível, mais se atrai obsessores. Tem que mudar o comportamento. E fortalecida pelos reflexos, vícios, tudo mais. O obsessor suga as energias vitais do obsidiado e o intoxica com seus próprios fluidos doentios. Tá? É tudo questão de energia, é uma lei, uma física espiritual acontecendo.
Eu queria aproveitar aqui a oportunidade de parabenizar o Ivan pela escolha aí a preparação do material. Sensacional, como ilustra muito bem, né, Ficou a muito situação. legal. O obsessor atrás aqui, né, e o obsidiado sofrendo aí as consequências desse assédio e de roubo de energia, né? Nós já atendemos alguns espíritos obsediados que tinha tanto ódio que o cardíaco dele era uma placa de piche, totalmente preto. Entendeu? Bom. E aí nós fizemos orações, fizemos emanação de energia, fizemos todos os procedimentos e aquilo foi passando por ali, foi diluindo, foi como se fosse jatos d'água passando num lugar que está sujo. Aí foi diluindo, foi clareando. Lavar com a máquina de pressão. Isso, a lava de pressão, a vapor. Então foi soltando. Aí nós evocamos as mães do amor incondicional, chamamos os parentes dele, a esposa, a mãe, filha. Aí ele foi amolecendo, ele sentiu o amor de novo, naquele cardíaco peludo, que não sentia isso há décadas ou séculos. Aí ele sentiu o amor, falou, caramba, esse negócio é gostoso, até esqueci como é que era. Estou há tanto tempo vibrando ódio, aí a gente vai falando, conversando, isso é a doutrinação, né? Olha, pense na sua família, você pode morar com eles. Uma vez fez assim, Carlos, nós chamamos a filha, ele fez assim, não quero nem ver, não quero. Porque ele não queria se entregar, entendeu? O amor. Ele não queria voltar a sentir aquilo. Não quero, não vem que não tem, eu não quero. Aí, pai, para com isso, vem com a gente, vem comigo com a mãe. A avó também está aqui. Vem. Não fala assim comigo, não fala assim comigo. Não fala assim, eu vou chorar. Aí daqui a pouco e chora mesmo. Aí daqui a pouco, não, tá bom, não é garantia que eu vou aceitar ir embora, hein? Mas eu vou, se eu quiser voltar, eu volto. Eu falei, tudo bem, você volta a hora que você quiser. Mas não volta, nenhum. Inclusive, em trabalhos de obsessão, às vezes vinham as pessoas que eram mandadas, não vinha o chefe. Né? Aí vinha a gente fazia as propostas, eu quero ser aceitado. Mas tem certeza? Porque não vão vir. Você sabe quem que é meu chefe? Se ele vier aqui, ele destrói tudo. Eu falei, não, ele não tem autoridade para vir aqui. Nós trabalhamos para quem criou o seu chefe. Que aqui nos criou a todos. Né? Aqui só entra autorizados. Né? Exatamente, está blindado. Seu chefe está aqui? Não. Tem mais alguém que trabalha para ele que está aqui? Não. Então é só entre nós. Pode abrir o jogo com a gente. Nós vamos te ajudar e ninguém vai atrás de você. Você promete isso? Prometo. Aí ele é levado mesmo para outro lugar. E quem faz essa conversa, já que você não tem essa faculdade? Eu falo. Você faz? Lógico, eu falo com um médium incorporado. Tá. Entendi. Você interage com o incorporado. O médium incorpora e eu converso com ele. Não é você que está vendo ele. Aí nessa parte eu desempenho melhor. Aí o médium incorpora, e às vezes acontece isso comigo e o Ivan incorpora e eu converso com ele, com o guia, com o espírito lá, entendeu? E além do Ivan, tem outras pessoas que às vezes estão vendo também. Ele está ali do lado, assim como nessa imagem aqui que você está vendo no slide, é mais ou menos isso mesmo. Isso, assim, São de 5 a 10 trabalhadores, né? Então, os dois... Pode variar, às vezes tem 20 num grupo. Então, no mínimo, tem uns 2 que incorporam, no mínimo tem uns 2 que são clarividentes, às vezes tem mais. 2, 3, 4, 5 que são clarividentes, entendeu? Que incorporam, eu posso escolher quem que vai incorporar. Você traz o obsessor, você traz uma personalidade de outra vida, que também na Pomedem trabalha isso, você traz o amparador. Você falou de chamar, né, assim, tipo, pessoas com as quais ele teve vínculos familiares. Nessas situações, por exemplo, é autorizado pela espiritualidade que essas pessoas venham, porque normalmente não é. Tipo, só porque eu estou com saudade, não vai necessariamente vir o seu ente querido. É porque é para um bem maior, né? Para um bem maior é permitido, então, é liberado para auxiliar nesse tratamento, nessa liberação. Então eles escolhem. Eu posso chamar a mãe, não vi a mãe está encarnada, pode estar no treinamento, pode vir uma filha, um irmão, alguém que desperta amor tem nele. Vínculo afetivo um avô, forte, uma avó. Né? Um dia eu pedi para um espírito relembrar alguém que ele gostava muito, né? Aí foi muito engraçado. Ele pegou e falou: "O que é isso?" Um sabonete. Aí eu tomei até um susto. Falei: "Um sabonete? Eu não estou pensando nisso." Né? Falou: "Um sabonete? Esse é o sabonete que minha avó fazia." Olha. Meu Deus, minha avó. Aí começou a chorar. E ela estava lá mesmo? Tava, aí ela veio, Poxa, entendeu? Eu tava e ela que materializou, ela jogou essa imagem do sabonete para ele? Então, foi uma isca para ele. Ele lembrou na hora, viu o sabonete, sentiu o cheiro do sabonete, esse cheiro. Era só minha avó que fazia. Minha avó. Ela ali do lado. Lembrou da infância, aí esquece da briga. Quem já vai para o céu não quer voltar para o umbral. Então você fala: não, já tive um test drive no umbral e no céu, quero ficar no céu. Vou mudar meu comportamento. Acho que é melhor. Acho que é melhor, né? Na apometria nós temos essas possibilidades através das leis, né? De você plasmar, olha, vou te mostrar
o que aconteceu com você lá no passado, por que você tem ligação com essa pessoa, tudo mais. Às vezes você já prejudicou ela no passado, aí ela te prejudicou na última, e agora você está aqui cobrando ela de novo. Mas você prejudicou ela 2 vidas atrás. Na última ela te deu o troco, já estava 1-1, já estava empatado, agora você está punindo ela. Punindo ela, olha o que vai acontecer com você. Vamos abrir uma tela mental, vamos te mostrando que para onde você vai. Entendeu? Porque é scanner. Você vai para o nível vibratório, tem vários. É igual classes de uma escola. Tem primeira série, segunda, terceira, oitava. Quem é da oitava não frequenta o segundo ano. Então, no umbral é a mesma coisa. Quem roubou uma bala de goma não vai estar no meio de traficantes. Lá você vai para aquele nível. E quando ele vai para esse lugar, que ele sente, ele... Não vale a pena eu ficar aqui. Porque aqui só tem gente barra pesada. Eu era ladrão de doce de bomboniere. Esses caras que estão aqui serram os outros e fazem sopa. Melhor não ficar por aqui. Vamos sair daqui, porque ele vira escravo lá. Ele vira escravo. Ele é tão fraquinho que lá não é nada, entendeu? Ele achava que ele era bom de briga. Ele chega lá, tem um tanque de guerra para enfrentar ele na mão. Fala, não vai dar. Melhor sair daqui. Então, não faça mais isso, senão você vai parar lá. Tá? Então, é interessante. E aí ele se conscientiza. Tem várias ferramentas para usar na apometria que você vai conscientizando ele. Tá? Perfeito. Um dia, num atendimento, tinha um espírito que eu percebi, que era o obsessor. Falei, então você traga o obsessor. E a pessoa sentada lá no meio, a gente conversando. Por que você está perseguindo ela? Porque ela me matou na outra vida. Falei, mas... será que já vocês não viveram juntos? Vamos abrindo telas mentais, vamos evocando, indo até os registros acásticos e ver como vocês viveram no passado, o que aconteceu. E eu já tinha chamado os guardiões, tudo ali, porque se a pessoa for querer dar piti, né, já está todo mundo ali do lado. Pera aí, camisa de força. Brincadeira. Vamos acalmá-lo, né? A gente trabalha muito com a energia das mães do amor incondicional. Mas eu já tinha montado ali, falei, qualquer coisa, segurem aí. Aí ele olhou, ele viu e falou, tudo bem, já entendi. Ele fez assim porque ele viu que estava cercado de pessoas protegendo o trabalho, né? Não ia dar para querer aprontar nada ali. Já entendi, não precisa fazer nada. Falei, o que aconteceu? Ele falou, numa outra vida, eu matei os filhos dele. Poxa. E aí ele nasceu com um ódio mortal de mim. Na última vida nós nascemos juntos. A primeira oportunidade que nós tivemos atrito, ele me matou. Agora eu já entendi. Ele teve um motivo de fazer isso. Então, tudo bem, agora eu me afasto de livre e espontânea vontade. Então, foi uma conversa, não precisou usar mais nada, mas uma ferramenta da apometria, entendeu? Sim. Vamos lá. 18º, o poder da vontade e da reforma moral. Fantástico, para mudar as energias, as obsessões. A gente estava vendo sobre obsessões também, né? Ah, sim. Vontade firme, atua como força repulsora, desfazendo conexões fluídicas. Então, se você quer, não quer. Não vou fazer mais errado, não vou mais atrair ninguém. Eu sei que o que eu penso, o que eu faço atrai, não faço mais. Então, vontade firme. Reforma íntima. Eu sei o que é bom e o que é ruim para mim evoluir. Então, eu vou fazer só o que é bom, não vou fazer o que é ruim. Você não é louco, você não rasga a nota de 100, você não taca fogo, você sabe o que é. Sim. Tem preguiça de fazer o que é certo, mas sabe o que deve fazer. Então, a hora que você incorpora aquilo ali, fala, vou fazer esse negócio, agora vai. Entendeu? Reforma íntima. Perdão, caridade, humildade, elevam o padrão vibratório seu. Lembra, né? Prece funciona como laser de luz que queima energias negativas. Libertação. Saindo disso, reconquista da autonomia vibratória através do esforço mental. Moral. Esforço moral. Moral. Esforço moral. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém. Exatamente. Estou com vontade, estou morrendo de vontade, mas não vou fazer. Porque isso daqui interfere na vida do outro, da outra lá, né? Se a obsessão é um processo magnético, a cura também o é. A vontade firme do obsediado de se libertar e de se melhorar atua como uma força repulsora que começa a desfazer as conexões fluídicas. Então você não puxa mais mentalmente, vai rompendo as conexões. Estava muito grosso, muito forte, vai ficando fluídico, sutil, até que tum. É igual aqueles desenhos de corda lá do Pernalonga, que é grossa e vai cortando, fica um fiapinho só, tum, aí você não faz mais, rompeu, cortou. Tá? Mas o que você alimentava vai vindo cada vez mais forte. Se a obsessão é um processo magnético, a cura também o é. Eu já li essa parte, né? A vontade firme do obsediado de se libertar e de se melhorar atua como uma força repulsora. Nós vemos aqui.
Cada ato de reforma íntima, perdão, caridade e humildade, eleva o padrão vibratório, tornando então você incompatível com o fluido do obsessor. Falava o Wagner já também, que é uma ótima forma de desobsessão é você mudar a sua vibração. Porque a hora que você muda a sua vibração, não dá liga. Não tem por que o outro continuar grudado. Ele vai sentir repulsão de você. Ele não gosta daquilo, entendeu? Sim. Deus me livre que eu vou ficar indo nos lugares que a pessoa vai, né? Eu quero... A prece funciona como laser, já lemos, através do esforço moral. Então vamos ao 19º, né? 19º. Que é a sublime compreensão da ciência divina. Ó, bem devagar agora. Olha que imagem linda, que moça bonita lá. Inteligência artificial, hein? Não vão se apaixonar, hein? Faz a voz do Cid Moreira, por favor. Que é a sublime compreensão Que é a sublime compreensão da ciência divina que rege o intercâmbio entre o mundo, os mundos, nos inspire, o físico e o espiritual nos inspire a sermos instrumentos cada vez mais afinados e responsáveis na orquestra do bem, no trabalho do bem. Para isso que nós viemos para cá. A mediunidade é ciência, mas a sua aplicação mais elevada é sempre uma arte guiada pelo amor. Então existe uma ciência de fundo, mas o que conduz é o amor. Paz e luz. Gratidão a todos. www.estrelapranica.com, YouTube. Aproveitando Instagram, o gancho, então, né? Já está aqui, mas assim, faz um apanhado aí, não só dessa parte de hoje, mas se quiser considerar algo também da parte passada, que exibimos no sábado passado. Que balanço que você faz disso, né? Assim, a mediunidade a serviço da apometria, né? Porque os exemplos que você deu foram, né, de casos relacionados aí a atendimentos, inclusive, que vocês fizeram lá no Estrela Prânica. Faz uma mensagem final com com isso em mente. Com a mediunidade, né? A mediunidade tem um objetivo. O objetivo é de você não sofrer tanto. Você ainda não entendeu isso, mas corre atrás que você vai entender. Quando nós estávamos no umbral, num lugar desagradável que nós somos, por causa de épocas violentas que vivemos... Todo mundo passou pelo umbral, na sua visão? Na minha visão, sim. Na minha visão, sim. Porque tivemos livre-arbítrio e sem entender as leis, como é que funciona, você faz tudo que te vem na cabeça. Sim. Então, tem um instinto animal, né? Quem que já nasceu e logo depois que nasceu aprendeu a andar e nunca caiu. Nunca ralou o joelho, não deu uma cotovelada, uma narizada, não esfolou o nariz... O queixo. Quebrou um braço. Quebrou um braço. Foi andar de bicicleta e logo na primeira já foi. Não levou um tombo, não se ralou. Tem que primeiro testar. E nesses testes nós fomos fazendo tudo. Me deu vontade, como eu falei, de pegar aqui a mulher do vizinho, a propriedade do vizinho. Isso aqui fomos fazendo dores, causando dores. Teve compulsões, tirou vida de pessoas. Isso. Né? Voltou para nós, na forma de karma, e nós fomos entendendo. Só que nós fomos para o umbral. Por causa dessas negatividades, o que nós fizemos nos distanciou de Deus, mesmo com as religiões e os conselhos. No umbral fomos para um lugar desagradável, vários níveis, -1, -2, -3, -4. Para sair de um desses níveis e pular para o nível superior, você foi parar lá por ações no planeta Terra. Para sair de lá, você tem que vir aqui fazer ações para te jogar para cima de volta. Então você tem que mudar a sua conduta. O que você quebrou na cristaleira lá quando você era criança, você tem que colocar de volta tudo no lugar. Repor tudo que você fez de errado. Então a mediunidade é uma ferramenta. Assim como no fórum você pode, na delegacia, você ter um preso que ele tem uma habilidade, uma profissão, que ele pode ajudar com a caridade. Por exemplo, um advogado e um médico. Você pegou 30 anos de cadeia pelo que você fez. Se você ficar exercendo a área de direito como advogado ou a medicina como médico aqui dentro, ajudando os presos, você vai sair com 15 anos ou com 10 anos. A gente troca um dia de trabalho por um dia de prisão. Vão fazer um bem bolado? Eu topo, entendeu? Então lá no mundo espiritual é assim. A gente vai exercer algo em benefício do próximo e ganhar um ponto. Esse ponto vai nos livrar da dor. Vamos trocar dor por trabalho. Que trabalho? Mediunidade. Então, aí você fala, você quer aceitar uma tarefa para você não sentir tanta dor? Eu quero. Pode dar aqui que eu assino agora. Mas eu nem falei o que é, mas eu já aceitei, está tudo bem. Eu quero tudo para tirar essa dor. Sabe quando você está morrendo de dor? Eu faço qualquer negócio para sair daqui. Qualquer negócio?
Pode daqui que eu assino, não quero nem saber o que é. Papel carbonado 6 vias, daqui. Manda um para cada setor. Quando você assina ali, ó, uma dessas vias vai para os caras que te perseguem. Olha, o Ricardo diz que vai pagar com caridade. Então você vai lá, procura ele que ele vai te ajudar. E aí ele vai ser médium, ele vai incorporar, ele vai ajudar, ele vai curar. Tá? E aí os obsessores vêm atrás de você. Fora aqueles que estão doentes, vêm os inimigos também. Ô, Ricardo, vai ajudar ou não vai? Não quero saber de mediunidade. Não quero. Então o que acontece? A mediunidade, quando você aceita, é essa forma de abreviar a sua dor. Você não aceita. É por isso que você está passando mal, médium. Porque você não aceitou trabalhar com isso. A hora que você aceita, vai diminuindo. E aqueles que ainda estão passando mal, não chegou o fim da prestação ainda. Você está no meio do carnê, meu filho. O carnê do financiamento do seu carro, que é de 50 meses, você está no 5º mês ainda, calma. Tem 45 pela frente, calma, vai chegar lá. Então uma hora vai diminuindo, porque a hora que você começa a trabalhar, vai diminuindo as dores. Vai ficando mais suportável. Entendeu? Aí você já consegue respirar. Já dá para pensar um pouquinho melhor, alivia tudo na sua vida, a questão financeira, amorosa, saúde, porque você está fazendo tudo aquilo que era para você fazer. Você não fazia antes, acumulou tudo em você. Imagina que você tem um caminhão de frutas para você doar. Você vai lá num lugar, numa comunidade carente, você tem que doar, tem tudo lá, cheio de frutas. E aí você para o caminhão lá, mas não doa as frutas. O que acontece com as frutas? Estragam, né? Estragam tudo, apodrece. A energia que você não usa, que era para curar o próximo, você não cura, vai virando dores em você. Eu tenho um colega que ele teve uma pedra de 2 centímetros, que ele tirou do fígado, do rim, não sei de onde, que ele mostrou até para mim, ele guardava dentro de um vidrinho, redonda ela. A sorte dele que não era muito pontuda, que algumas pedras são pontudas e dói demais, mesmo pequenininha, né? Ele tem muitas pedras. Ele é praticamente uma pedra de inflexibilidade, então reflete nele. É médium pra caramba, muito, demais, muito médium, muito médium. Trabalha? Não, olha só. Não vai pelo amor. É como aqueles casos de EQM, né, que o Carlos Mendes relatou também, de as pessoas, aliás, não ele relatou, ele ouviu, né, colheu o depoimento de pessoas que vieram com uma programação, não cumpriram e foram levadas ao evento extremo de uma EQM para receber um chacoalhão. Você precisa cumprir a programação que foi traçada ali no plano extrafísico. Não terminou tudo que você tinha que fazer. Não fez, não, ou não está fazendo. Então é isso. Ricardo, quero te agradecer aqui, espero que essa mensagem tenha chegado aí muitas pessoas de uma maneira como ensinamento mesmo, né? Assim, como um despertar, de repente, para quem percebe que tem algo aí que deveria ser desenvolvido, não está sendo trabalhado, mas sempre é tempo e quanto antes fazer melhor, né? Então, recapitulando, a pessoa pode procurar então um centro espírita, de Umbanda, onde ela se sentir melhor, ou nos dois para conhecer os dois e depois ver com qual tem mais afinidade. Qualquer caridade ajuda. Quer dizer que eu sou obrigado a trabalhar com mediunidade? Não, você pode doar a cesta básica, sopão, mas se você tiver mediunidade entendeu? Não é para quem não tem mediunidade. Mas por exemplo, você nasceu com as pernas, você vai ficar numa cama ou numa cadeira de rosa o resto da vida? Não, você tem que usar as pernas. Deus te deu isso, os braços também. Então, se Deus te deu a mediunidade, você tem que usar ela. Ou seja, a sua generosidade em termos de assistência e caridade seria desejável, mas não obrigatório. Agora, não usar a mediunidade é problema. É problema. Aí você fica em débito com o que você se programou, entendeu? Mas dá para fazer caridade de N possibilidades, entendeu? É uma forma de você não sentir dor. Tá? Aí você pode procurar um centro espírita, um bandista para desenvolver. Pode trabalhar na apometria também, mas lá nós não fazemos desenvolvimento mediúnico, toda a caridade ajuda. Aí eu queria passar os nossos dados, né, que a gente passou a semana passada e hoje não. Claro. Né? Então, por favor, então vai ser esperando você terminar o raciocínio, por favor. Tá, então quem quiser entrar em contato conosco lá, no nosso canal, no YouTube, Estrela Prânica, no Instagram também, Estrela Prânica. Lá nós temos os cursos de apometria, o trabalho de doação de energia que nós fazemos, todo dia às 20 horas. Se você é médium ou não é médium, mesmo não sendo médium e quer doar energia, entre lá no canal, 20 horas todos os dias. É feito ao vivo lá, não é gravação. E cada dia eu conduzo na segunda-feira, das 20 às 21. Quer aprender um pouco mais sobre mediunidade? Nós estamos dando um curso gratuito de 48 aulas.
Essa aula que nós passamos hoje, a semana passada, é a 24ª, é um aperitivo, é um pedacinho. Lá a gente fala muito mais do que aqui. Lá vão ser 48. Nós estamos na 24ª aula, que foi apresentado isso segunda-feira, tá? Então nós preparamos esse material para apresentar lá e aqui. Então, entre as 20 horas lá e participe do Ano Energia. Você vai fazer exercícios de limpeza, de proteção em você, já vai se sentir melhor, de algumas questões físicas, ataques espirituais, já vai se sentir melhor, vai ajudar o próximo. Temos o curso de apometria também, que dura 6 meses, pode ser feito por qualquer pessoa, não precisa ser médium. No grupo tem médios, mas não que 100% tem que ser. Igual o time de futebol, nem todos são goleiros, nem todos são centroavante. Alguns incorporam, outros são clarividentes, outros doam ectoplasma. Tá bom? Você pode trabalhar e jogar em qualquer posição que você se sinta melhor lá. O curso ele é descrito minuciosamente lá no site, não é no canal. Aí é no site www.estrelapranica.com. Lá tem duração, o que é abordado, quanto tempo dura, valores, tudo mais, como que funciona. O objetivo é, no final, ficarmos com um grupo ou mais formados atendendo gratuitamente. E o pessoal de Centro Espírita e Umbandista que quiser aprender também, não precisa ser de Centro Espírita e Umbandista, mas se quiser implantar na sua casa, nós damos a maior força aí. Fale com a gente aí que a gente faz um super negócio com vocês aí para ajudar. Então, o objetivo é expandir bastante. Perfeito. Ricardo, espero que você possa vir mais vezes para a gente tratar desses assuntos que, assim como a gente gosta, o Ricardo também gosta, né? Então, um bate-papo de amigos aqui. Exatamente. Né? E ele tem uma agenda, tanto o Ricardo quanto o Ivan, eles têm uma agenda muito cheia de compromissos, todos assim de doação realmente, a maioria deles é de doação para atender pessoas, para divulgar, disseminar. Até só complementando, enriquecendo isso. As aulas do nosso curso são de domingo das 9 ao meio-dia, 6 meses, ou quinta das 20 às 23. E os muitos compromissos, sim, talvez você não saiba, a gente não conversou antes, mas vamos dar curso de apometria em Angola, em janeiro. Olha que legal. O Wagner Borges vai junto comigo fazer as palestras dele lá e eu fazer a parte de apometria. E em abril vamos, Wagner Borges e eu também, para o Japão. Que legal. Cursos e já tem alunos do Japão fazendo o curso. Lá eu vou dar outro curso para as pessoas que não estão fazendo agora e nós vamos treinar bastante lá, ficar vários dias treinando lá. Vão ficar grupos montados lá atendendo gratuitamente. Então, e aí os convites, onde mais pintar, onde aparecer, nós iremos. Perfeito, perfeito. Gratidão. Então, agradecemos muito também a sua presença. Quero deixar registrado mais uma vez que Ivan está sendo requisitado aqui para vir numa próxima vez com o Ricardo. E deixa a timidez de lado, não sei qual é o ponto aí, mas eles, entre irmãos, eles vão se resolver e espero que ele possa vir numa próxima vez. Ele pode vir no meu lugar, né? É porque nós revezamos o cuidado da minha mãe. A gente tem uma mãe de 87 anos, numa cama geriátrica, a gente fica cuidando, ele cuida muito. Você pode vir no meu lugar, viu, Ivan? Agora, vamos revezar um pouquinho. Uma das vezes, pode ser, vai ser muito bem recebido aqui. E ele tem as experiências dele da incorporação, né? Que nem tudo ele passa, às vezes, tem coisas que ele percebe. Sim. É legal quando incorpora, mesmo que o espírito não verbalize, o médium capta o que o espírito está pensando, é muito legal. Então, às vezes, acaba uma incorporação, eu pergunto, e o que ele tinha no mental que ele não falou? O segredinho dele, fala aí para nós. Porque para ele acaba vazando. Ele percebe tudo. O comportamento, o pensamento, tudo, as maldades, tudo, dá para perceber tudo ali. Legal. Muito interessante. Legal. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, que você curta, compartilhe esse vídeo com amigos, parentes e pessoas que podem se beneficiar, em especial dessa aula, conversa que tivemos aí ao longo das últimas 2 semanas, a passada e essa aqui agora. Indique para uma pessoa que você entende que pode servir aí para abrir a mente dela, né? Enfim, Sim. Dar uma cutucada, um puxão de orelha, como preferir. E deixa aqui embaixo também, se você tem, se você tem alguma história para compartilhar com a gente, no mdd.canal@gmail.com e o seu relato ali, uma forma de contato. E se você não quer contar nada, deixa pelo menos a cidade no Brasil ou no mundo de onde você assiste a gente aqui embaixo no campo de comentários. Ricardo, que palavra ou 2, 3 palavrinhas você acha que resume o que a gente falou aqui hoje? Ou mediunidade, o que resume esse conceito? O que é mediunidade para você? Me veio na mente assim, conhecer transforma.
Então é Você isso. transforma. Deixa aqui embaixo, no campo de comentários, se você assistiu até aqui. Conhecer transforma. Pessoal, muito obrigado. Ricardo, obrigadão pela sua presença. Galera. Até a próxima. Beijos e abraços a todos. Valeu. Terminamos. Nossa, muito bom. Maravilhoso. Muito bom, maravilhoso. Falou muito mais do que estava programado. Meu Deus do céu. Não, abriu a caixinha de Pandora, meu filho, aí. Achei você um pouco tímido, um pouco calado hoje. É? Jura? Tô brincando. Pelo amor de Deus.